Este episódio do Passaporte Orlando é um oferecimento dos nossos colaboradores. Bem-vindos ao Passaporte Orlando. Olá, amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E olha aí, Ju, estamos aqui hoje para quebrar a magia. Pô, sacanagem. Que chato. Estamos aqui para desvendar segredos, explicar coisas e quebrar a ilusão. Vamos quebrar a ilusão dos nossos ouvintes hoje, Ju? Ah, mas que chato isso, hein? Eu acho legal, eu não acho chato, não. Tá bom, ué. Então quebra. Acaba com as pessoas, acaba com a alegria de todo mundo. Bem Felipe mesmo. Você viu só que coisa? É isso aí. Hoje a gente veio aqui para um episódio para explicar algumas coisas que os criativos, né, que os Imagineers, os criativos da Universal e da Disney fazem nas atrações para nos iludir, para que a gente fique totalmente imerso no mundo e nas ilusões incríveis que eles criam pra gente, né? E assim, eu que sou um engenheiro curioso, adoro essas coisas, assim, às vezes eu fico mais encantado com a forma como eles usam, às vezes, efeitos super simples pra nos enganar do que por ser enganado propriamente dito quando a gente tá lá na atração, né, Ju? Sim. Teve até um tempo atrás que a gente fez um episódio, lembra que a gente fez um episódio da Rise of the Resistance, Ju? Lembro. Lembro, né? Também que eu lembro pra caramba, lembra muito. O nome? Uhum. Naquela época eu até perguntei, então, eu falei no episódio, se vocês quiserem que a gente explique algumas coisas de como que foram feitas nessa atração, né, algumas das ilusões. Aí a pessoa, não, comenta assim, faz o episódio. Então é isso aí, a gente tá aqui hoje pra fazer isso, pra dar uma quebrada na ilusão, pra explicar tecnicamente como algumas coisas são feitas e pra vocês verem como é interessante, como realmente esse pessoal é muito criativo pra criar esses mundos maravilhosos que a gente vê quando a gente tá lá nos parques, né, João? Exato. Mas antes, vamos lá pros recadinhos. Aproveitar que a gente ainda está em janeiro, né, Ju? E vamos lembrar mais uma vez do nosso novo anunciante aqui, que é o Oscar in Eco Resort. Olha aí. Maravilha. Né? Pra você aproveitar que até março ainda está valendo, que a gente falou no episódio anterior, né? O nosso cupom de desconto de 10%, que é o cupom POOSCARIN. Escrito tudo junto, né? POOSCARINN. Então, até março tá valendo 10% de desconto. Lembrando que o Oscarim Eco Resort é um hotel ali, estilo pensão completa, né? Com até 5 refeições por dia. Spa incluso na diária. Delícia. Isso é bom, né? Nossa. Spa é aquela coisa que sempre que a gente vai nos hotéis, a gente fala, eu não vou pagar mais. Aqui tá incluso. Tá incluso. Não, e é lindíssimo, né? Exatamente. Ele une ali natureza, esportes e atividades pra todo mundo, pra família toda. Tem também monitores pra cuidar das atividades da criançada, pra quem for aí com seus filhos. É um resort completo. É um resort completíssimo. Lindo, maravilhoso, cheio de piscina, tudo muito bonito. Quadra, muita coisa de esportes. E ele fica aqui no interior de São Paulo, em Águas de Lindóia. Pertinho. Aliás, uma cidade com uma graça, quer dizer. Ainda dá pra dar uma passeada lá. Dá pra conhecer um pouquinho mais da cidade ali em volta, né? Nossa, adoro. Nossa, eu ia muito pra Águas de Lindóia quando era criança. Exatamente. Então aproveite esse cupom pra fazer sua reserva aí, pra passar um final de semana, um feriado, férias, de repente aí, no Hotel Oscar in Eco Resort. Não perca essa oportunidade aí pra ter esses 10% de desconto aí, com o cupom que eles deram exclusivamente aqui para nós e para vocês, ouvintes do Passaporte Orlando. Muito bom. É só entrar lá no site www.oscarin.com.br para fazer sua reserva usando o cupom POOSCARIN, escrito tudo junto. Bom, e lembrar mais uma vez também do nosso e-mail, que é o podcast@passaporteorlando.com.br, para você mandar ali sua notícia, sugestão, crítica, elogio, momento mágico, perrengue, o que quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. E também pedir para você acompanhar a gente lá no nosso Instagram, no @passaporteorlando. Tem bastante conteúdo e a gente adora trocar mensagens e
interagir com todos vocês por lá. E a Via Mundo Travel, Ju, o que você tem pra falar? A Via Mundo Travel está trabalhando ativamente para fazer as melhores propostas, então fala com a gente. A gente já tá trabalhando mais na nossa loja online. Às vezes o pessoal quer fazer cotação e tal, não quer ficar pedindo, quer ter uma ideia de valores, ou mesmo quer fechar. A gente tá com a nossa loja online, com uma nova política de preços. O acesso à nossa loja pode ser tanto pelo site do Passaporte Orlando, agora a novidade no Instagram do Passaporte Orlando. Então, confere lá. Essa nossa loja é basicamente exclusivamente de ingressos, tá? Qualquer outro serviço, hotel, fala comigo. Mas se você quiser ver ingressos, nossos ingressos, pode ver direto na loja. O patrão ficou louco e baixou o preço. Baixou. É isso mesmo que eu tô entendendo? É uma nova política, mais agressiva. Olha aí. Mas fala com a gente. Às vezes a gente até consegue alguma coisa melhor do que na loja. Então, sempre fala com a gente, mas tem esse canal aí de venda direta, tá? Exatamente. Lembra da gente, por favor. É isso aí. Estamos aqui para ajudar e participar da sua viagem. Tá, e eu quero reforçar o recado do último episódio, que alguém não ouviu. As promoções de meio de ano que a Disney anunciou, tanto de desconto de hotel, quanto do ingresso de 2 dias grátis, ingresso acima de 4 dias, né? Então, você compra 4 dias, vai 6 dias, que vale para ingressos que iniciam de 26 de maio até 15 de setembro. Eles só vão ser vendidos até 15 de fevereiro. Ah, e tem um detalhe, eu descobri que 15 de fevereiro é domingo de carnaval. Portanto, a Via Mundo Travel para as atividades no dia 13, tá? 13 de fevereiro. Então, se você quer garantir essa promoção, a Disney mudou a política. Normalmente, a venda ia praticamente até o mesmo período da utilização. Eles mudaram. Cá entre nós, eu tô apostando que vai prorrogar, mas assim, isso é um achismo meu. Não conte com isso. Não conte com isso. Mas assim, por enquanto, a regra é que até dia 15, a Disney diz, mas é a Via Mundo até dia 13. Porque é sábado de carnaval, né, gente? Pelo amor de Deus. Então... A gente vai estar lá na passarela. Vamos estar lá no AMB. Tempo sagrado. Então é isso. Então, assim, ingressos promocionais Disney do meio do ano e hotelaria promocional Disney do meio do ano. Vendas até, eu já vou falar, 13 de fevereiro, tá? Pelo menos a Via Mundo aqui só vai trabalhar normalmente até 13, tá bom? É um recado muito importante. Prestou atenção? Se não prestou atenção, volta e presta atenção, porque é importante. Lembrando que as promoções são válidas. Essa promoção no meio do ano é para uso iniciando em 26 de maio até 15 de setembro, tá? E, né, o pessoal pergunta, vai ter desconto pro último trimestre e tal. Não tem acontecido, tá? Nos últimos anos. Olha aí. Então, assim, a gente espera, mas não está vindo. Então, pode ser, mas assim, pelo histórico, não dá pra contar, esperar que vá ter um ingresso promocional pra outubro em diante, tá bom? Então aproveite, não perca a oportunidade de fechar esse seu ingresso proporcional aí até meio de fevereiro. Exato. Ok, então vamos lá para o nosso momento Boa Viagem e a gente já volta aqui para contar alguns dos segredinhos que a gente vivencia quando está lá nos parques da Disney e da Universal em Orlando. Bora! Atenção, senhores passageiros, para o momento Boa Viagem. Então vamos lá para o nosso momento Boa Viagem de fevereiro, Ju? Bora lá! Então começa aí, puxa a fila. Vou puxar a fila. Quem vai ganhar eu espero que você tenha tido uma ótima viagem, porque comprou super de última hora e já voltou. É a Ruama, com o Ted e a Angelina. Estiveram lá por Orlando aí em janeiro. E espero que tenham tido uma ótima viagem. É isso aí. Não importa se comprou a viagem em cima da hora ou com 12 meses de antecedência. O que importa é que foi e que voltou. É isso aí. E tá citado no Boa Viagem. Exatamente. E que se divertiu. Ah, isso sim. Boa Ruama. Espero que tenha curtido bastante lá. Bom, e agora vamos pra quem ainda vai ter realmente uma boa viagem, tá indo aí no finalzico do mês, é a Larissa Musco, o Felipe, com o filhote, estão indo pra Orlando. Então, ótima viagem pra vocês, aproveitem muito. Boa, Larissa que também faz parte lá do nosso grupo de assinantes, então, boa viagem, Larissa e meu xará, Felipe aí. É isso aí. Ótima viagem pra Raquel Balaban Dias, a Raquel, o Edmiro, o Guilherme e o Gustavo. Estão indo passar uma deliciosa temporada. Já é carnaval? Não, ainda não. Pré-carnaval.
Mas já tem o Mardi Gras, né? Vamos curtir lá. Já tem o Mardi Gras lá no Universal Studios, dá pra curtir um carnaval de Nova Orleans, mas o carnaval brasileiro lá fica meio cheinho lá em Orlando, então tem que tem que tomar cuidado. Tem. Bom, e agora é o momento Boa Viagem, fevereiro mesmo, diretamente pra Costa Oeste, mais precisamente pra uma cidade que vocês sabem que eu amo dizer Boa Viagem, aqui pra Las Vegas, Nevada, para ver o show do Backstreet Boys. Esse show do Backstreet Boys rendeu bastante viagem, hein? Rendeu bastante viagem, é muito legal mesmo. Então, quem tá indo pra lá é a Ângela Preluton. Ela vai curtir os parques, vai curtir o Backstreet. Everybody. Tá certo. Boa, Ângela, é isso aí. Curta muito lá, curta Las Vegas, curta o Backstreet Boys, vai ser muito legal. E também ela vai pra Anaheim, vai pros parques, então... Pacote completo, então. Pacote completo. Costa Oeste ali, feita. Ótima viagem pra você, Ângela. Ângela vai fazer, então, aquela peregrinação que todo bom disneiro tem que fazer uma vez na vida, que é de visitar, né, o solo sagrado. Solos sagrados, com certeza. E ela vai fazer a peregrinação, né, Las Vegas, Los Angeles. Então ela tem que parar em Baker e ver o maior termômetro do mundo. Se você não parar em Baker e ver e tirar uma foto do maior termômetro do mundo, é como se você não tivesse feito essa jornada. É o melhor roadside attraction, o shitty roadside attraction que você pode encontrar entre Las Vegas e Los Angeles. Baker é uma rua que tem todas as redes de fast food dos Estados Unidos e o termômetro. Então, assim, é muito legal. É uma megalópolis, como vocês podem ver, uma cidade gigantesca, que é basicamente uma rua com fast food, posto de gasolina e um termômetro gigante. É, Baker. Fica bem no meio entre Las Vegas e Los Angeles. Tem que parar. Boa viagem, Ângela. Bom, e agora eu vou dar um mega momento boa viagem pra uma família que tá indo em comboio, mas vão curtir muito. Sabe aquelas viagens de grupão, aqueles vão entupir a Space Mountain? Então, é com muita alegria que estamos dando boa viagem. Uma viagem planejada há muito tempo, então eles estão muito ansiosos. E tá chegando. Agora está chegando mesmo. Marielle Siqueira, o Belmiro, a Laura, o Lucas, o Cristiano Neves, a Natália, a Helena, a Deia Cristina, a Rose, a Ana, a Daisy e o Renato. Nossa, que galera. É uma galera mesmo. Precisa do carrinho inteiro da Everest pra juntar toda essa galera, hein? Sim, eles devem ter essa meta. Pôr todo mundo num carrinho e tirar uma foto só. Nossa, vai ser incrível isso. Vai ser incrível, eles vão ficar um tempo legal, vão curtir tudo, tem parque à beça, tem um monte de coisa legal. Então, assim, é uma viagem muito aguardada, familhona, então ótima viagem pra vocês, demais, assim. Aproveitem muito e curtam demais. Boa, a Marielle, que também faz parte aqui do nosso grupo de assinantes aqui do Passaporte Orlando, vai levar essa galera toda. Eu quero saber se ela vai ser a guia dessa galera, se ela que vai tomar conta de todo mundo, vai tomar conta de todos os Fast Pass, o que ela vai fazer da vida lá? O pessoal parece bem resolvido, acho que eles vão dividir. Senti que não é um único líder, assim, posso estar errada, mas acho que não. Menos mal, e Marielle, boa sorte e que Deus tenha piedade da sua alma. Vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Eles merecem. Um carinho especial aí pro Cristiano também. Curtam muito a viagem. É isso aí, curtam muito. Boa viagem pra galera. E agora quem também tá indo pra Orlando pra curtir alguns dias ali de parques, nossa ouvinte, a Bruna Oliveira e o Ronderson, estão indo aí em fevereiro também curtir. Um período bem carnavalesco. Tem bastante gente indo passar o carnaval daqui lá. Então aproveitem muito. Boa, Bruna. Boa, Henderson. Vai pular carnaval lá no Magic Kingdom. Vai ser muito legal. Vai. E na Universal Studios também, obviamente. Lá tem Mardi Gras. E aí já a turma do pós-carnaval, quem tá indo pra lá é a Débora Proença. A Débora Proença e o Matheus estão indo pra lá. Também curte alguns dias de parques aí, de Disney, Universal e tudo mais que tem de bom por lá. Boa viagem. E foram indicação da nossa amiga Ju Isidora aqui do grupo de assinantes, né? Então, Ju, obrigado pela indicação e boa viagem aí pra Débora e pro Matheus. É isso aí. E aqui, encerrando aqui com chave de ouro, turma de fevereiro, a Sara Simon, a Sara e o Arthur, eles são nossos ouvintes, então estão indo pra curtir alguns dias aí de Disney, vão pegar um after hours. É legal, né? A gente tem bastante gente fazendo after hours, curtindo aí essa experiência diferente. É legal, né? Porque é um negócio diferente que é vipão, né? Uma experiência muito especial pra quem vai nesses after hours. Fala que o negócio realmente é espetacular. Então, aí você fica em dúvida, encher a cara de Mickey Bars ou ir na atração vazia? É muito... E fazer os dois juntos. Vai no... Enche o bolso de Mickey Bar e corre pra fila da atração, que nem tem fila, na verdade, você só vai. Exato. Então, ótima viagem pra vocês também. Boa viagem aí pra Sara e pra Arthur. Então é isso. Fechamos aqui nosso Boa Viagem de fevereiro. Lembrando que aqui é esse momento que a gente para pra agradecer nossos amigos ouvintes aí que também se tornaram nossos clientes
comprando alguns dos seus serviços de viagem aqui com a Via Mundo Travel e com o Passaporte Orlando. Então, muito obrigado a todos e uma boa viagem. Boa viagem! Bom, Ju, o mais legal que eu acho dessas ilusões que a gente vê é quando a gente não vê ela e a gente só tá lá e só sente elas, né? É a magia, né, que você vai estragar agora. É a magia que eu vou... Exatamente, é a magia que eu vou estragar agora. Ótimo programa, parabéns. Mas quanto mais eu estudo, quanto mais eu vou atrás disso pra tentar entender e tal, assim, eu sou daqueles caras que quando eu tô lá no meio da atração, eu tento olhar pro lado, sabe? Aquela pessoa que olha pro lado pra fugir ali do ponto de vista que o pessoal imaginou pra você ver aquela coisa. Eu sempre olho pro lado pra tentar entender como é que as coisas funcionam. Mas eu me divirto com isso, sabe? Eu realmente eu gosto de tentar depois montar o quebra-cabeça de como que os caras montaram aquilo, como é que foi feito aquele efeito. Tem uma atração que eu sempre olho pro lado, que é o Flight of Passage. Porque eu não entendo ainda a divisão lá naqueles teatros lá. E a gente tá sempre na ponta, E né? ali Então, quebra total a magia quando você olha pro lado, né? Mas eu dou uma olhada, eu não resisto. É, exatamente. O Soaring também, né? Ah, o Sorry também. É que o lance do Sorry, às vezes, quando você tá nas fileiras B ou C, você tem os pés em cima da sua cabeça ali, né? Sim, Acaba dando já uma quebradinha já na ilusão ali. sim. Mas, geralmente, esses Imagineers da Disney ou os criativos da Universal, eles usam de alguns recursos, às vezes extremamente simples, pra criar efeitos absurdamente convincentes pra gente, né? Sim. Então, assim, pra começar esse papo aqui, antes da gente entrar e falar das atrações mesmo, de alguns efeitos, obviamente que eu não vou falar absolutamente tudo, né? A gente vai escolher Que algumas. bom que você não vai estragar toda a Não, magia. não vou. Eu vou só estragar algumas. Mas eu queria aqui começar pra falar um pouquinho sobre, assim, alguns desses recursos, de algumas dessas técnicas que são usadas repetidas vezes em várias atrações para fazer vários efeitos, e vocês vão ver como algumas delas são absurdamente simples e extremamente eficientes. Então, eu vou começar aqui por uma coisa que se chama perspectiva forçada. Você sabe o que é perspectiva forçada, Ju? Não, me explica. Você não tem a menor ideia? Eu tenho, mas eu Então, vamos ver. tô dando assunto pra você. O que você acha que é? Vai, vamos ver se você consegue explicar o que é uma perspectiva forçada. É quando o desenho... eu vou falar, é besteira. Ele é menor do que realmente é, mas eles trabalham os ângulos pra dar a ilusão que é maior. É isso aí. Obrigada. Essa é a ideia. Ufa. Inclusive, esse é um episódio que, por ser de áudio, eu vou ter que me desdobrar aqui pra explicar algumas coisas que seria muito mais fácil se fosse em vídeo, né? Vamos fazer em vídeo. Aí você me complica. Aqui é podcast. Aqui é podcast de áudio raiz. Aqui é podcast raiz. Porra. Então vamos lá, eu vou tentar aqui, ao longo de todo esse episódio aqui, tudo que eu for explicar em áudio de uma forma bem descritiva, porque aí você fala pra mim, né, Ju? Você tá quebrando magia, mas se eu tô quebrando em áudio e a pessoa não tá vendo, de repente ela ainda consegue depois ir lá procurar, entendeu? Tá, né? você é um anjo mesmo. Eu não tô quebrando 100%, eu tô quebrando tipo 75%. Certo. Mas vamos lá, então o primeiro recurso ali, né, técnico que eu quero explicar é a perspectiva forçada. E é isso que a Ju falou. É fazer uma coisa parecer maior do que ela realmente é. Porque você tem alguma limitação de espaço, você tem alguma limitação de altura. Você quer fazer parecer que um prédio tem 30 andares, mas você só pode construir 10 andares, sabe? Então é mais ou menos nessa linha. E qual que é a técnica? Como que eles fazem a perspectiva forçada nos parques? Em muitos lugares. A visão humana e a percepção humana, né, a compreensão humana tá acostumada a ver. Toda vez que um objeto ele é muito alto, ou ele é muito longo, ele é muito grande, você sempre tem as linhas, né, elas se convergem num ponto focal à distância, criando aquela visão meio cônica daquele objeto, né? Faz sentido, né, Ju? Sim, faz sentido. Ou seja, você não tem as linhas totalmente paralelas, né? Como se, por exemplo, quando você faz um desenho num papel isométrico, as linhas são totalmente paralelas, mas elas não têm essa convergência para um ponto de foco no fundo que dá essa sensação de um objeto tridimensional no mundo real. Então é isso. Na verdade, a perspectiva forçada é criar de uma forma artificial linhas que convergem numa distância, mas que elas vão afunilando mais rápido do que elas normalmente afunilariam, fazendo o seu cérebro interpretar aquela coisa como se ela fosse muito maior do que ela realmente é. Sim. Então, como que eles usam isso, por exemplo? Um dos exemplos mais clássicos que todo mundo cita é a própria Main Street USA. Aqueles prédios da Main Street USA lá no Magic Kingdom, você acha que eles são prédios de 2, 3 andares, e aí você tá acostumado que todas as construções têm andares do mesmo tamanho, né? Aí, chutando aqui números. O primeiro andar,
ele tem 2 metros de altura de pé direito. O segundo andar já não tem mais 2 metros, ele tem 1,80 m. E o terceiro andar já não tem mais 1,80 m, tem, sei lá, 1,5 m. Então, você enxerga aquilo instintivamente, achando que são 3 andares, os 3 andares do mesmo tamanho, mas ele vai reduzindo o tamanho. E isso faz com que você ache que o prédio é muito mais alto do que ele realmente é. Entra naquele negócio de cérebro, né? Sim. De cérebro que faz... Nossa, a gente tem tanto médico ouvinte. Não, deixa quieto. Sabe quando o cérebro ele vai criando padrões? Sim. Ele trabalha com... Exatamente. Eu já ouvi essa explicação alguma vez. Não, mas de forma bem melhor que essa, tá? Desculpem, médico. O cérebro humano evoluiu por milhares e milhares de anos, você vendo sempre as coisas dessa forma. Aí você vê algo que representa aquilo e você acredita que é aquilo. O cérebro é enganado. Ele é enganado, exatamente. Aí ainda falando de Magic Kingdom, já que a gente tá na Main Street USA, a próprio Castelo da Cinderela. O Castelo da Cinderela, apesar dele não ser pequeno, né, especialmente se a gente for comparar com o da Disneyland, lá, o Castelo da Bela Adormecida, que é minúsculo, mas ele usa essa técnica de perspectiva forçada como, né? Ele tem as torres, né? Essas torres têm ali aqueles talhados cônicos, pontiagudos no topo das torres, né? Mas assim, a seção da torre, ela não é um cilindro perfeito, ela é um cone, ela é um tronco de cone que ela vai afunilando conforme ela vai mais pra cima, né? Vai mais em direção aos céus, e isso faz com que você tenha a sensação de que ela é muito mais alta, né? Então é meio que isso. Um outro exemplo de perspectiva forçada de cenário são as montanhas flutuantes lá de Pandora. Sim. É um efeito maravilhoso. Inclusive, Sim. essa área toda tem muita perspectiva forçada e algumas delas são efeitos incrivelmente bem feitos, assim, que enganam totalmente. Sim. E as próprias montanhas flutuantes, né, elas estão bem altas e tal, elas são grandes, mas assim, se você notar a vegetação que eles vão colocando em volta dela, ela vai ganhando uma proporção cada vez menorzinha, a ponto do que as que estão lá no topo da montanha mais alta, elas são bem reduzidas e você tem a sensação de que ela tá muito mais alta do que ela realmente tá, né? Sim. Mas ainda falando de Pandora, a parte de perspectiva forçada, acho que a mais incrível que eu me lembro de ver assim nos parques Disney é quando você tá numa pontezinha, você tá atrás embaixo ali das montanhas flutuantes, você tá numa pontezinha em cima de um riachozinho, olhando de frente pra entrada da Flight of Passage, que você vê as montanhas de Pandora ali no fundo, que tem aqueles arcos, sabe, que parece umas costelas assim, que é igual no filme, é uma cena igualzinha, é um cenário igualzinho que a gente tem no primeiro filme do Avatar. E tem um lugar que é maravilhoso, você tem essa vista perfeita assim, de uma pontezinha bem ali embaixo das montanhas flutuantes, acho que é logo à esquerda da entrada, você não precisa ter entrado realmente na atração, tá? Na fila da atração, na fila do stand-by lá da Flight of Passage, é do lado de fora dela mesmo. E esse cenário todo, ele é muito bonito, ele é muito caprichado, porque eles usam uma perspectiva forçada ali, que essas montanhas vão reduzindo ali a proporção delas, e você realmente acha que elas estão muito ao longe. Só que eles foram além ali, eles realmente, o Imagineer ali deu um passo a mais pra te fazer acreditar no quanto esse cenário é quase infinito, né, de distância, com o uso de perspectiva forçada. Porque, se você olhar bem, ele tem vários pontos de queda d'água, assim, né, próximos ali. Sim. Só que quando você olha lá no fundo, tem uma cachoeira que tá lá longe, mas tá lá longe. Se fosse um cenário real, ia estar quilômetros de distância, sabe? Mas ela é um efeito extremamente convincente, porque como que eles fizeram isso? Pra representar uma cachoeira na distância, usando uma perspectiva forçada, se eles usassem água, naturalmente, né? Tipo, ia parecer uma torneira aberta. Sim. Né? Não ia vender, o efeito não ia te convencer. Que é uma cachoeira grande, volumosa, de água escoando ao longe. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma cachoeira falsa. É uma roda. É uma roda, exatamente. E você não acredita quando você já sabe dessa informação e você olha ela lá. Se você olha assim, você vai olhar, pra você é uma cachoeira que tá lá longe, né? Quem passou agora, você tem que... Quando você olha com muita atenção... É só de cima, tá? Tem duas. É lá em cima, é a que tá mais 3. longe. É a mais de cima. Exatamente, é a que tá mais longe. É o que não é água. É a que não é água. Eles fizeram uma roda com uma proporção equivalente ao resto do cenário que tá em volta, como se fosse uma cachoeira muito volumosa, mas é uma roda que fica girando, simulando uma água caindo. E isso é um efeito inacreditável, assim. Pra quem não presta atenção, vai lá e não olha com atenção, pra você tá vendo um cenário enorme que tá indo assim em direção ao horizonte infinito, praticamente, né? E é muito impressionante. Eu acho que é um dos melhores efeitos de perspectiva forçada que eu lembro de ver a Disney fazer, viu? Sim. Sabe um outro que eu acho muito bom também? Qual? Lá no Ministério da Magia, no Epic Universe.
na área da França. A entrada. Não só a entrada, porque aí o que acontece, né? Nessa área da França, diferente da Main Street Causeway que a gente acabou de falar, que eles fizeram os prédios todos em perspectiva, ou seja, eles são menores do que eles realmente parecem, os prédios da França que eles fizeram no Epic Universe, na área do Harry Potter, eles não estão em perspectiva, eles estão em tamanho real. Eles fizeram realmente fachadas de prédio do tamanho real que a gente vê em Paris, de verdade. É maluquice isso aí. Mas, qual que é o efeito de perspectiva muito legal que eles fizeram? Quando você entra na área que você tá de frente, bem de frente pro centro da área ali, que tem aquele luminoso da Copa do Mundo de quadribol, sabe? Sei. Do lado esquerdo, nesse corredor, você tem uma escadaria que sobe. Ah, sim. Né? Ah, igual a do Diagon Alley, né? Sim, exatamente. Mas quando você olha pra essa escadaria subindo, você tem as paredes do prédio, que elas vão meio que afunilando, e lá ao fundo, você vê, acima da linha do topo dos prédios, você vê as cúpulas da igreja da Sacré-Cœur, lá de Montmartre. E é incrível esse efeito. Muito legal. Ele é tão bom quanto esse que a gente falou de Pandora, porque realmente você parece que tem uma igreja lá em cima, longe pra caramba, numa distância, e tá muito caprichado. Sim. Né? Então, quando eles usam esse negócio bem usado, nossa, assim, por isso que esse efeito da perspectiva forçada, eu falo que ele é o efeito invisível. Ele é um efeito que você só vê se você olhar, com muita atenção. Uau, tá ótima essa descrição. Você só vê ele se você procurar com muita atenção, porque senão, se ele tá bem feito, você passa desapercebido. E você nem nota que é um negócio desse, sabe? Então... tem um que eu acho que não deu certo. Então, tem alguns... Esse era exatamente o ponto que eu entro agora. Tem alguns que não funcionam muito bem. Diga lá. O Castelo da Bela e a Fera. Da Fera. Castelo da Fera, ali... em cima do Be Our Guest. Em cima do Be Our Guest. Aquele não engana ninguém. Não, aquele não ficou bom. Dá pra ver que é pequenininho. Eu acho que eles eram muito pequenos. Aquele não engana ninguém. Aquele não ficou bom mesmo. Compensação, o castelo da Ariel, na entrada lá da atração dela, funciona. Aquilo também é uma perspectiva forçada bem feita ali. Sim. E assim, a gente tá falando disso, normalmente a gente tá falando de prédios, de coisas pra cima, de ao longe, assim, mas muitas atrações que você tem ali, digamos, espaço mais restritos, né, menores, pra conseguir fazer alguma coisa assim, muitas vezes eles usam também perspectiva forçada. Eu vou deixar algumas pra falar mais tarde, mas assim, dá um exemplo aqui bem simples. Você lembra, Ju, quando a gente tá na Big Thunder Mountain, numa das subidas, porque tem acho que umas 3 subidinhas lá, né, no momento que você tá subindo o trilho lá, e ele... Tem uma hora assim que você parece que vai subir, mas aí o trem, ele cai. E ele parece que o túnel continua pro alto. Não sei se você lembra disso. Não. Tem uma hora que o trilho, parece que o trilho vai continuar, ele continua... Nossa, essa eu não lembro. Subindo, só que aí o trem ele desce. Então ali ele usa um corredor bem curtinho. Ele é uma perspectiva forçada meio complicada ali, mas ali também tem isso. Outro exemplo, tá? Peter Pan. Também acho que tem é a mesma coisa que eles fazem, acho que no ET, mas o Peter Pan pra mim é mais clássico. Quando a gente tá voando por cima de Londres. Sim. Né? Toda aquela cidade, no fundo, ela usa uma perspectiva forçada também, né? E como que eles fazem algumas coisas pra brincar com a gente com aquilo lá? É só uma maquete? Então, é uma maquete, mas é uma maquete que ela, se você notar, a parte central, você tem as ruas, você tem os carros, você tem os prédios ali, mas conforme ele vai espalhando pros extremos da sala, aquilo tudo vai funilando, né? O que é um carro, tem um tamanho de um carro embaixo de você, ao longe ele é só um pontinho de luz. E tem até na maquete, tem acho que a Tower Bridge de Londres, que ela tá numa perspectiva forçada invertida. Como você tá voando por cima dela, ela tem, o topo dela é mais largo, tem a seção maior e ela vai funilando pra baixo em direção ao solo. Nossa. Então ela cria como se você estivesse voando por cima dela. Então são várias formas que eles usam a brincadeira da perspectiva forçada pra enganar a gente, né? Pra causar sensações de ou você tá voando, ou você tá embaixo de alguma coisa muito alta, ou você tá de frente pra um corredor que é muito longo. Então são muitas formas que eles usam a perspectiva forçada pra nos enganar. E isso tem em muito lugar, tá? Então esse que era o primeiro que eu queria explicar. A perspectiva forçada, tá? We call it Imagineering. Aqueles espelhos no teto do Ministério da Magia não é perspectiva forçada? Lembra que a gente ficou na fila tentando decifrar e a gente conseguiu achar a falha na Matrix ali? Ali não é perspectiva forçada porque naquele ponto não é. Quando a gente tá lá no fundo desse pedaço, que a gente vê ao longe um monte de salinha pequenininha, ali eles usaram perspectiva forçada porque acho que é uma tela. Mas ali naquele átrio principal, o espelho em si não é porque ele inclusive eu não tinha
colocado aqui, mas isso a gente pode até falar dessa Que a gente ilusão. descobriu na mala ali. A Foi. gente falou, gente, mas não é possível. Aí a gente achou um espelho. Eles simulam aquele teto, como se fosse um céu trovejando ali, né? Com uma luz de LED, só que na borda daquele céu, entre a tela e a parede que tem os escritórios, naqueles escritórios não são em perspectiva forçada. Aquilo lá, acho que é tudo tamanho Mas real. não são tantos andares quanto parece. Não são tantos andares quanto... Ele parece que ele vai mais pra cima das nuvens. Porque na ele tem um verdade são espelho. só 2 ou 3 andares, de fato. E aí depois que vem esse vidro. Exatamente. Então, você tem uma transição entre o céu, que é feito com uma tela de LED, e a parede dos escritórios, você tem uma transição que é um espelho. E aí eles pintaram ali pra fazer uma transição mais suave ali, meio que esfumaçada. Só que a primeira vez que eu olhei, eu falei assim, não é espelho, porque você olhando no espelho, naquela bordinha, você vê o andar que estaria acima das nuvens, só que você vê o ventilador girando. Aí eu falei, caramba, como é que eles fizeram isso, né? Aí eu pensei, putz, no último andar, eles colocaram o ventilador no teto e no chão. Pra refletir no espelho. Genial. É genial. A gente ficou rachando o bico. Eu fiquei olhando pra aquilo, não é possível. Aí eu pensei que realmente eles fizeram isso. Eles fizeram o uso desse espelho lá. É muito legal. É que você se adiantou, eu ia falar um pouco de espelhos mais pra frente. Mas tudo bem. Desculpa, eu achei que... Desculpa. Tudo bem. Não abro mais a boca. Faz parte. Vou dormir. Boa noite. Parte. Bom, ok. Falamos de perspectiva forçada e já começamos a falar de espelho. Então, já que você falou de espelho, vamos falar de espelho, vai. Espelho! Então, esse efeito do átrio central ali do Ministério da Magia, que a Ju falou, é um dos usos de espelho mais incríveis que eu lembro de ter visto recentemente, assim, sabe? Espelhos são muito utilizados em vários lugares. E geralmente, qual que é o uso principal deles? É pra fazer ambientes parecerem maiores do que eles são, né? Quando você tem restrição, você quer fazer ele parecer maior e tal, o cara coloca lá um espelho num ângulo, e aí que tá o segredo, ele tem que estar num ângulo que ele reflita somente o que eles querem, sem que você enxergue coisas, por exemplo, você mesmo, sabe? Sim. Esse espelho lá no teto do Ministério da Magia, porra, é um uso brilhante disso. E eles fizeram isso, eles botaram esse espelho na borda entre a tela de LED e o escritório. E aí, nos escritórios que tem janela, que você vê no próprio escritório, no teto dele, você vê um ventilador. E aí, ele colocaram um ventilador no teto, então ele reflete. Então, você realmente acha que tá subindo, tá mais alto, né? Que aquilo lá vai infinitamente acima daquelas nuvens. Sabe um outro lugar que tem um espelho usado de uma forma impressionante, que às vezes nem percebe? Dentro da Rise. Sabe aquela sala onde tem os AT-ATs, aqueles robôzão gigante que a gente passa por baixo deles? Sei. Se você notar, a gente tem 2 AT-ATs naquela sala, mas parece que tem 4. Porque o fundo inteiro dela é um espelho enorme, gigantesco. Você tá brincando? Não tô. É um espelho enorme, refletindo como se você tivesse mais 2 AT-ATs atrás deles. Ok, Disney, agora você me pegou. Exatamente. E tem alguns momentos na Rise of the Resistance que, mais no começo, quando a gente já tá no carrinho, né? Mas a gente ainda tá naqueles primeiros corredores, antes de começar o tiroteio, sabe? Que tem alguns, como se fossem alguns buracos nas paredes, acima da nossa cabeça, que dá a impressão que você tá vendo a sala do outro lado. Não é, também são espelhos refletindo o teto e fazendo parecer que é um vão. Tá brincando? Eles usam muito espelho na Rise pra parecer que os ambientes são muito maiores e mais abertos e vazados do que eles realmente são. Caramba. É verdade. Nossa, preciso prestar mais atenção. Vê só, a gente precisa ir mais pra lá, né? Precisa. Última vez a gente não foi, né? Exatamente. Na Rise. Então, o uso de espelho pra fazer aumentar os espaços é uma coisa que eles fazem também direto. Um outro espelho mais famosinho é o do corredor infinito da Haunted Mansion, né? Sim. Que tem aquele candelabro flutuando. Ali é o uso de espelho pra fazer ele parecer que ele vai embora muito mais longe do que realmente ele é. Sim. Agora, tem um uso de espelho que eu acho muito legal aqui, que é um efeito que toda vez que eu vejo ele, eu estou enganado. Eu falo assim, tá, não, tudo bem, eu sei, é um espelho. Mas assim, na hora que você vê a primeira vez, ele sempre me impacta. Você se lembra, tem um desse, eu vou falar um de Orlando, mas tem um da Califórnia, na Disneyland. Lá na Disneyland, quando a gente tá na Piratas do Caribe, tem um momento que a gente tá passando, ele não tem, esse efeito não tem em Orlando, ele tem na Disneyland, eles não tem no Magic Kingdom. Que tem um pirata, na verdade é um esqueleto, você vê um esqueleto dentro de uma gaiola, como se ele estivesse preso. Lembra disso? Não. Ele é como se fosse um esqueleto preso de uma gaiola, e conforme o barquinho vai andando, de repente, quando você passa mais ou menos do meio, o esqueleto vira um homem. Ele se transforma. É verdade. Você lembra disso? Lembro. Aí eu falei, caramba, que coisa incrível assim. E é muito caprichado, porque ele tá dentro de uma gaiola, como se ele estivesse preso numa gaiola ali, né? E aí o esqueleto, de repente, você olha da sua frente, na sua cara, ele vira, no esqueleto ele vira um homem. Sim. De pele, né? Como é que eles fazem isso?
Com o espelho. Com o espelho. Na verdade, você tem a metade é um esqueleto, a outra metade é um homem, eles metem um espelho no meio Faz o... pra fazer a divisão. dobra, né? Pra fazer essa dobra. E aí esse espelho, ele termina e começa bem numa das... E o que é lá em Orlando? É um papagaio, não é? Então, em Orlando não é o papagaio. Em Orlando tem no Figment. Figment. Na atração do Figment, do Journey to Imagination do Figment. Que você tem uma gaiola com uma borboleta. Borboleta, Lembra? não é papagaio. Exatamente. Nossa, agora me veio a... É que ninguém vai no Figment, né? Figment. É legal esse efeito. E esse efeito ainda é diferente do Piratas do Caribe da Disneyland. Esse efeito ele tem movimento, porque como é que funciona? Você tá vindo uma gaiola e você tá vindo um balancinho e esse balancinho tá se movendo, né? Ele tá fazendo um vai e vem. E aí, de repente, quando você vira de um lado, aparece uma borboleta do outro lado no mesmo balancinho. Então ele continua se mexendo. Então é um efeito duplo ali. E eu acho que esse efeito do Figment, ele é melhor do que o da Disneyland. Ele te engana mais. Porque realmente você, quando tá passando ali, você vê uma borboleta aparecendo na frente dos seus olhos. Você fala, caramba, como é que apareceu isso aqui, né? Então é muito impressionante mesmo esse uso de espelhos que eles fazem às vezes pra criar esses efeitos. Sim. Sabe um outro lugar que tem um efeito? Aí eu vou voltar pra Rise. A Rise é uma das atrações que os caras acho que mais gastaram efeitos que eles podem. Que eles usaram o espelho e que ninguém percebe isso. Sabe quando a gente passou primeiro pra show da Rey, né? Que a gente vai entrar no transportador, na nave que vai ser transportada, que vai ser sequestrada. Sei. Antes da gente entrar lá no ambiente lá do hangar, tá? Quando a gente tá nessa nave, que tem o Tenente Beck ali, que é um animatrônico, fala pra gente e tal. Se você olha na direção do Tenente Beck, na direção do cockpit da nave, você vê o piloto, que é o Nien Numb. E você vê o visor, né, na frente da nave. Se eu te disser que esse piloto e essa tela, eles estão no chão e tudo tá sendo refletido por um espelho, você acredita? Não. Pois é. Impossível. É verdade. Porque acontece? Eles precisaram, nessa atração, por causa de como ela funciona, né, nesse momento da atração, eles tinham uma restrição de espaço. Então, se eles fizessem o cockpit longo pra caber tanto o animatrônico quanto a tela, quanto tudo que eles precisam fazer, ele ia ficar muito comprido. E ele não ia caber naquele espaço que eles precisam. Então, eles colocaram um espelho em 45 graus, rebateram e colocaram o piloto no chão. Deitado. Mas eles fizeram um buraco? É pra baixo. Ah, você tá brincando. E aquilo tudo que a gente tá vendo atrás do Tenente Beck é um espelho em 45 graus refletindo a cena que tá pra baixo. Ah, não é possível. É verdade. Não. É verdade. Ah, mentira. É verdade, é pura verdade. Eu te garanto. Ah, mentira. Aquilo é um espelho. Vocês acreditam nisso? Ele tá fazendo eu de otário. Mas não, também. é verdade. Eu te mostro o vídeo depois. Você vai ver. É muito legal. Esse efeito, assim, eu mesmo nunca tinha visto. Eu só fiquei sabendo disso porque eu fui pesquisar, mas eu nunca tinha conseguido ver isso lá. Eu fiquei boca aberta quando eu fiquei sabendo que aquilo era um espelho também. Gosta do conteúdo que produzimos aqui no Passaporte Orlando e gostaria de colaborar para que o podcast siga em frente firme e forte? Você pode colaborar se tornando um assinante através das plataformas Apoia-se ou Orelo. Basta acessar os sites apoia.se/passaporteorlando ou orelo.cc/passaporteorlando. São várias faixas de valor de contribuição e você pode optar pela que couber no seu bolso. Com a sua assinatura você poderá receber recompensas individuais, como brindes, participação no podcast ou mesmo recompensas coletivas, como acessar o calendário do Touring Plans para planejamento da sua viagem para Orlando, acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, descontos especiais na contratação do guiamento virtual, participação de encontros de ouvintes e ainda ajudar na meta coletiva para episódios extras mensais. Além da assinatura, agora você também pode estampar no seu peito o seu amor pelo Passaporte Orlando, através de vários modelos de camisetas, ecobag, kits de bottoms, ou mesmo decorar sua casa com kits de ímãs, pôsteres de vários tamanhos e também a maravilhosa caneca para tomar o seu café enquanto ouve podcast e planeja a sua próxima viagem para a Terra da Magia. Lembrando que as camisetas variam dos tamanhos PP até o 4GG, nas modelagens regular e baby look, em vários cortes, e tudo com padrão de qualidade Chico Rei, 100% de fibra natural, com algodão sustentável e impressão digital. É só ir em podcaststore.com.br e garantir os seus produtos exclusivos do Passaporte Orlando. Então é isso aí, venha você também participar da nossa comunidade. Bom, e além de espelhos, né? Uma coisa que meio que junta um pouco com esse papo que a gente falou. Um outro recurso muito importante utilizado
luz ou ausência de luz, não é verdade? Sim. Controle da iluminação. Controle de iluminação é uma coisa absurdamente importante em todas as atrações que a gente vai praticamente. Especialmente esses Dark Rides, essas coisas assim. Chama Dark Ride por causa disso, né? Um ride escuro. Então, quando eles deixam baixa iluminação, geralmente é pra esconder alguma coisa pra te enganar. Por exemplo, toda essa questão dos espelhos que a gente falou agora, quase todos eles, de alguma forma, estão no ambiente mais escurecido, né? Especialmente quando a gente falou ali do Piratas do Caribe ou do Figment, a gente tava passando por momentos mais escuros. Pra que aquele espelho que faz essa divisão ali da mudança da caveira pro pirata ou do balancinho vazio pro balancinho com a borboleta, você ter uma baixa iluminação ajuda a vender o efeito, né? Mas às vezes eles usam essa iluminação, assim como os efeitos de perspectiva forçada, eles usam a iluminação, assim, pra forçar a biologia humana a reagir de alguma forma pra que aquele efeito funcione. E um dos exemplos que eu mais gosto de dar disso é na Flight of Passage. Tem um efeito que é incrível na Flight of Passage. Todo mundo que vai a primeira vez, acho que fica de boca aberta quando acontece aquilo, né? Porque sei. você senta ali naqueles assentos, né? Que é como se fossem as motinhas ali, que depois vai ser o Banshee, né? Que você vai ser, de acordo com a história da atração, você vai ser sincronizado, né? E você vai ser... A sua mente vai pra dentro de um avatar. E como é que funciona? Você senta lá, você põe o óculos, e aí de repente começa aquele negócio, aquele barulho, aquela não sei o que, aí de repente, pum, você não percebe como uma parede enorme que tava na sua frente simplesmente desaparece e você tá em Pandora. Não sei se vocês já notaram, mas nesse momento, quando tá pra começar, uma luz muito forte começa a piscar de baixo pra cima na sua moto. Te desorienta, né? Te desorienta. Na hora que ele faz isso, na hora que ele pisca Agora uma eu já luz... percebi. Quando me falaram, eu percebi. É. Porque falaram, cadê a tela? Cadê? Não sei. Que tela? Que tela? Eu sou, né? Adore, né? Tinha uma tela. Mas como que pode? É verdade. Agora eu já entendi que a luz te dá uma cegada. Exatamente. Então eles jogam aquela luz forte, as suas pupilas fecham, naquela fechada você fica mais suscetível ainda ao escuro, né? Então esse cegamento faz você nem ver aquela parede subindo e você mudando pro mundo de Pandora, sendo teleportado pro mundo de Pandora. E se você notar, Ju, você lembra, por exemplo, do nosso saudoso dinossauro? Você lembra que quando tem o momento da viagem no tempo? Foto. Não, o momento da viagem no tempo. Tá a mesma coisa. É a mesma coisa, você tem aquelas luzes do lado piscando e de repente você tem aquele cone de luz que vem na nossa cara bem antes de entrar no escuridão mesmo. Faz uma bolinha verde, aí você vai chegando perto. Outro, por exemplo, que também pode ser considerado um pouco disso, na Space Mountain. Quando você tem aquele primeiro túnel, que tem aquela luz que fica na sua cara, aquilo lá é uma luz que também tá ajudando a sua pupila a dar uma fechadinha antes de você entrar no momento mais escuro da atração. Então, tem vários lugares que eles fazem isso, de te forçar as suas pupilas a se contraírem com uma luz forte na sua cara, para que você entre no ambiente mais escuro e você fique mais suscetível à escuridão, especialmente para que você não enxergue coisas como mecanismos, fios e outras coisas que são usadas para, né, fazer alguns outros efeitos mecânicos ali. Então, a iluminação é sempre uma coisa importantíssima para as ilusões que eles tentam trazer para esses rides. Você lembra de algum outro exemplo, assim, de escuridão, que você lembra que fala assim, poxa, tem alguma coisa bem escondida ali que eu não consigo enxergar? Nossa, eu sei que tem vários, mas agora sim. Tem algum que você quer me contar? Olha, um que eu sempre fico olhando com muita atenção na parede da Haunted Mansion, quando a gente tem aquela transição daqueles olhos piscando que vão virando papel de parede. Eu acho maravilhoso aquele feito. É, muito legal. E ali é basicamente o uso de escuridão e iluminação dos olhinhos ali, né? Sim, sim. Tem um que às vezes não funciona muito bem. Na atração do Nemo, lá no Epcot, lembra que tem o peixe, aquele peixe que fica perseguindo os dois? Dá pra ver o braço. Às vezes dá pra ver o braço robótico, ali às vezes falha. Dá pra ver mesmo, tem razão. Às vezes falha, porque é pra ser uma iluminação com luz negra ali, né? E o braço robótico tá todo preto, escuro, mas às vezes a iluminação falha, e aí ele funciona ali, você consegue ver o braço robótico funcionando. We call it Imagineering. Bom, que outra técnica, outro efeito que é muito utilizado hoje em dia pelos criativos ali para criar ilusões. E essa é mais chata de explicar, mas assim, acho que é mais fácil de ver, né? É o chamado projection mapping, ou seja, é a projeção mapeada, traduzindo para português
Estamos falando de Mickey's Runaway Railway? Sim. Ah. Sim, Mickey's Runaway Railway, a gente tá falando de Happily Ever After, a gente tá falando de muitos outros lugares que eles usam projetores. O que é a projeção mapeada? É justamente isso. Você tem um projetor que vai projetar sobre uma superfície, só que quando a gente fala, por exemplo, de cinema, você tem aquele projetor numa tela retangular branca. Simples, né? Ou seja, tem aquele formato 16:9 de cinema padrão. Uhum. Agora, eu quero projetar no Castelo da Cinderela. O Castelo da Cinderela é a minha tela. E obviamente que ele não vai simplesmente projetar o mesmo proporção no castelo que ele projetaria numa tela de cinema. Claro. Então, como é que eles fazem? Eles pegam aquele projetor, ele liga, ele tem um grid, né? Que aí no software lá, ele vai ajustando para fazer com que a superfície, ele crie um mock-up da superfície daquele lugar que ele vai projetar no software dele. Então, quando você vai ver no software, ele vai ajustando, ele faz um gridzinho, ele vai mexendo e tal, ele fica uma projeção 3D. E aí, por exemplo, se você tem uma superfície que ela não é plana, né? Que é, como, por exemplo, a gente falando do Castelo da Cinderela, que ela tem as torres são arredondadas e tudo mais, ele cria uma distorção na imagem para que na hora que ele projeta, ela se ajusta à superfície que ela está projetando para ficar parecendo um objeto tridimensional naquela projeção, né? Sim. Mesma coisa acontece no castelo de Hogwarts, né? E outros lugares. Outras coisas, por exemplo, a gente tem agora uma coisa que está sendo modificada, mas o rosto dos personagens do Frozen Ever After. Ah. Aquilo é uma projeção, é um mapping uma projeção mapeada. Mas não é boa, né? Não é boa. É muito brilhante. É muito brilhante. O rosto do Buzz Lightyear, na fila do Buzz Lightyear. Muito brilhante. Né? Os olhos do Cabeça de Batata na fila do Toy Story Mania. Sim. Os olhos dele são projeção. Então ele projeta naquela dimensãozinha ali, né? Tem outras coisas mais, por exemplo, mais recente, no Monsters Unchained, lá do Frankenstein, do Epic Universe. Você lembra o momento que a gente tá no meio da atração que o monstro de Frankenstein, ele vai lá, ele pega em 2 postes, assim, de energia elétrica, e você vê a energia elétrica passando um raio, passando pelo bonecão, pelo animatrônico. Então, aquele raio é uma projeção mapeada em cima do animatrônico, né? Então... Essa eu não sabia. Pois é. Essa eu não tinha enxergado. Exatamente. E tem vários outros lugares, às vezes lugares muito pequenos, que você, como o cara tá fazendo uma projeçãozinha aqui, sim, ele está fazendo uma projeção de um efeito luminoso para te dar aquela sensação. E o Runaway, como você falou, é basicamente 100%, tudo é projetado, né? Sim, o Runaway é tudo projetado. É uma loucura. É uma loucura. Todas as paredes, basicamente, é projeção. Tem algumas paredes que não são, né? Tem algumas paredes que são pinturas mesmo ali, com aquele... Mas eles projetam estilo. Em cima dessas paredes. Mas eles projetam em cima daquelas paredes. Então, quase tudo ali é usado esse projection mapping do Runaway Railway. É esse efeito que eles usam lá, né? E agora, por último técnica que eu queria conversar aqui é o famosíssimo Pepper's Ghost. Essa eu sabia. Tinha que falar de Pepper's Ghost. Eu podia fazer o bingo que ia entrar. Oxi. O Pepper's Ghost... Tava segurando minha língua pra não queimar a pauta. Tenho certeza que era muito. Esse efeito, cara, ele é muito engraçado. Eu até contar um pouquinho da história dele, tá? Esse nome desse efeito, Pepper's Ghost, né? O fantasma de Pepper. Por quê? Porque ele foi popularizado por um cara chamado John Harry Pepper. Exatamente. E esse cara fez isso pela primeira vez num teatro em 1862. Né? Olha o tempo. Mas na verdade, apesar dele ser o cara que deu o nome, esse efeito ele foi idealizado e criado muito antes. É uma técnica que ela foi descrita originalmente por um cara chamado Giambattista della Porta, no ano de 1558, Jô. Ixi, mas caramba! Pois é. Esse cara... Era a lamparina, né, que eles faziam o evento. Então, ele descreveu esse evento num livro que ele chamava de Magia Naturalis, mas ele só descreveu, ele pensou em como fazer o efeito, mas eles nunca chegou... Esse cara, né, esse Giambattista, nunca chegou a fazer o negócio. E aí, lá no século XIX, um outro cara chamado Henry Dirks, ele também escreveu num texto chamado Dirksian Phantasmagoria. Ele tentou descrever tecnicamente como executar esse efeito, mas ele falou que na época era muito caro, então eles acabaram não fazendo. E aí o John Harry Pepper simplificou o que o Henry Dirks criou e ele levou a fama. Mas na verdade o nome do efeito deveria ser o do Dirks, mas hoje é chamado de Pepper porque o Pepper foi o cara que primeira vez implementou isso. É mais simpático esse nome. Mas, com certeza. Ele efetivamente implementou numa peça de teatro do Charles Dickens pra fazer fantasmas aparecerem no meio da peça, no meio do palco, né? Incrível, né? Exato. Já pensou nessa época? Acho que deve ter gente saído correndo. Com certeza. Achando que era de fato fantasma, bruxa e coisa assim. Você imagina
Imagina. Tenho certeza que um monte de gente achou que era assombração de verdade. É. Bom, e como é que funciona esse bendito Pepper's Ghost, né? Como é que funciona o fantasma de Peppers, você sabe? Sei. Também como explica. É reflexo. É um reflexo. Tá errado? Não, tá certo. Você ilumina, você cria um ângulo Isso. de um vidro Exatamente. que reflete uma cena que tá em um ângulo que não é visível. E aí, com a iluminação certa e refletindo no ângulo certo de um vidro, você dá esse caráter de translúcido. Translúcido, perfeito, é isso aí. Tô certa? Perfeitamente. Nossa, Perfeitamente, tô arrasando hoje. Nota 10. Oxi. Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouco melhor. Ah, desculpa. Eu Não, achei não. que eu tinha explicado bem. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais didática. I'm useless. Não é. É só assim, imagina o seguinte, você está num corredor e você vê um corredor na sua distância, certo? Certo. No meio do corredor, você está numa ponta do corredor e na outra ponta do corredor é uma parede. Aham. No meio desse corredor tem uma saída para direita. Certo. Tem um outro corredorzinho pra direita que você não enxerga o fundo desse corredor porque você tá na ponta Do outro ângulo. Do outro ângulo, né? Exatamente nessa encruzilhada, nesse entroncamento dos dois corredores, você coloca um vidro de 45 graus para que uma luz refletida vindo desse corredor que você não enxerga e você consiga enxergar ele como se ele estivesse no fundo do corredor. Então o corredor tem que ser num ângulo reto, né? E o vidro tem que estar exatamente a 45 graus. E aí o segredo é justamente isso que a Ju falou. É controlar a iluminação dos duas pontas dos dois corredores para que o reflexo faça sentido, né? Então, o corredor na sua distância que você vê reto, ele tá todo iluminado, e o corredor escondido à sua direita, ele tá totalmente apagado. Mas se você tem um objeto ali e você ilumina esse um objeto com uma luz focada, essa luz vai ser refletida nesse vidro e vai parecer que ele tá ao fundo, né? E sobrepondo ao que tá no fundo. Então ele dá essa sensação de translucidez, né? Criando um fantasma. Sim. Né? E qual que é o segredo de fazer isso? Primeiro, é fazer esse controle da iluminação, né? De uma forma que um lado fique mais iluminado que o outro na hora certa. E o vidro, ele tem que ser posicionado de um jeito que você não enxergue que tem um vidro ali. Sim. Esse que é o segredo. É. Porque se você vê as bordas do vidro, você fala, tem um vidro ali. Agora, se você esconde ele no cenário, se você esconde ele nos limites, né, do corredor, faz com que isso fique, com que crie a ilusão que você não enxerga que é um reflexo, que você enxerga como se fosse realmente um fantasma ali flutuando ali na sua direção. Então, esse é o fantasma de Pepper, ou seja, é um efeito extremamente simples, se você pensar, né? Sim. É absurdamente simples. Ué, até pela idade que ele foi criado. Exato. Quer dizer, é tecnologia muito básica. É muito básica e é usado até hoje de uma forma extremamente eficiente, né? Em vários lugares, em várias atrações. Posso falar? Calma. Ainda não. Segura que eu sei que você quer falar, mas você não vai falar isso agora. Tá bom. Um dos exemplos aqui no Brasil que muita gente deve lembrar é a famosa Monga. Sabe a Monga? Não, nunca fui. Eu nunca fui na Monga? Nunca fui. Que é a mulher que se transforma num gorila? Não, minha mãe não deixava. Então, a Monga é basicamente o efeito de Pepper's Ghost, né? Você tem uma mulher ali numa jaula, tem um vidro ali, a luz começa a apagar de um lado e acender do outro, e de repente do outro lado tá o gorilão ali. Só falta o Sérgio Malandro gritando, olha o macaco! Né? Macaco! Olha o macaco! Ai, crianças dos anos 80. É, né? A gente é um milagre. É verdade. Um efeito que não é exatamente o Pepper's Ghost, mas ele usa essa mesma técnica e é super simples. Quando a gente vai no Hogwarts Express, que a gente atravessa a plataforma 9 3/4, lembra? Ah, verdade. Que a gente enxerga as pessoas... É o próprio efeito. É o próprio. Você enxerga as pessoas atravessando ali, como se estivesse atravessando pelo meio da coluna. Só que quando você termina, quando você faz toda a volta, que você vai entrar no buraco, você vê que os tijolos em volta é tudo preto, lembra? Uhum. É bem pretinho. Só que quando você tá do outro lado, que você tá vendo as pessoas atravessarem, você não vê aqueles tijolos pretos. Então ele justamente ele tá controlando a cor, né? Ele tá reduzindo, ele tá ficando escuro. Mas aí ele tem um espelho refletindo uma outra parede de tijolos do outro lado. Só que a iluminação faz com que você enxergue as pessoas como se elas estivessem atravessando no meio da coluna ali pra entrar na plataforma 9 3/4, né? Sim. Outro exemplo é o Ursinho Pooh. Lembra lá na atração do Ursinho Pooh, do Magic Kingdom? Ah, na hora que o ursinho tá chapado. Na hora que ele vai Sim, entrar muito na legal viagem de essa... ácido. Na hora que o puta doidão. Na hora que o puta doidão... Ele começa a sair do corpo. Exatamente. Cara, aquela cena é muito engraçada. É muito engraçado. Você vê o Ursinho Puff voando ali, a alma dele saindo do corpinho dele. Corpinho gordinho. E aí a gente entra no sonho de ácido dele lá com os refalantes. Os refalamps. Rafalamps.
Então, esses são alguns dos poucos exemplos ali de Pepper's Ghost que eu queria falar. Ah, Felipe, mas você não falou da Haunted Mansion. Calma. Não é da Haunted, eu quero falar da torre. Calma. Dane-se a Haunted Mansion, eu quero falar da torre. Porque não é Pepper's Ghost, agora você vai me iludir. É um misto, né? Então, é que tem várias coisas ali. É uma mistura Aquela de várias. Janela. Calma. Ai, meu Deus do céu. Calma. Fala logo da janela. Calma. A gente já vai chegar Que lá. até... tá, então fala. Vai, acaba logo. Então, o maior efeito conhecido de Pepper's Ghost é justamente o da Haunted Mansion, Claro. né? É um salão inteiro de Pepper's Ghost. Inclusive, o salão do baile fantasma na Haunted Mansion Embaixo de onde a gente passa. é conhecido por ser o maior efeito de Pepper's Ghost único num ambiente só. E ele tá embaixo de onde a gente tá, não é? E em cima. Em cima também? Exatamente. Qual que é o lance desse momento, né? A gente tá passando de lado, no salãozão, e existe um espelho enorme, gigantesco, monstruoso, de lado a lado na Haunted Mansion. Uhum. Espelho não, um vidro. Existe um vidro gigante, monstruoso, de ponta a ponta, que a gente não enxerga. Nossa, como é que fabrica um vidro desse? Pois né? então... Loucura. na verdade, assim, não é um vidro único só, tá? Onde eu sei, tá? Porque você perceber, ele tem umas colunas bem na sua frente. Eu acho que o vidro tá bem ali, tá? Entre essas colunas. Então você tem painéis ali. Mas mesmo assim, são vidros muito grandes. Nossa senhora. São painéis enormes de vidro. Tanto que falam que se quebrar ele, ferrou. Porque os caras vão ter que tirar o teto da Haunted Mansion pra colocar um vidro novo ali. Nossa senhora. Exatamente. E aí, como é que funciona? A gente tá, digamos... A gente pode dividir essa sala em 3 andares. A gente tá no andar do meio, né? Nossos Doombugs estão passando da direita pra esquerda no andar central. Uhum. E esse vidro enorme tá refletindo os fantasmas que estão embaixo da gente e os que estão em cima da gente. Então, no andar exatamente embaixo de onde passa o nosso Doombug, tem todos aqueles fantasmas que aparecem, são bonecos animatrônicos que estão ali girando e eles estão no ambiente que a luz apaga e acende, por isso que eles ficam aparecendo e desaparecendo. O ambiente inteiro onde eles estão é tudo escuro. Então, quando acende a luz, ilumina só os bonecos em si, mas não as paredes onde eles estão embaixo da gente. E tem os fantasmas que estão voando no teto, tem aqueles 2 fantasmas que ficam trocando tiro nos quadros ali, né? Então, aqueles ali, eles estão em cima da gente. E é a mesma coisa. Então, eles refletem naquele vidro e a gente enxerga isso quando a luz acende. Tanto que, se você notar, não tem nenhum fantasma na linha de centro. Se você olhar bem na linha de centro dessa sala, do salão dos bailes dos fantasmas... na altura. Na sua altura, na nossa altura, na altura do olho. Não tem nenhum fantasma. Só tem fantasma acima da gente ou abaixo da gente. Por que não tem na frente? Porque ali, o reflexo ali não funcionaria. Né? Então, o Pepper's Ghost da Haunted Mansion é um dos efeitos mais famosos desse uso e é o uso mais didático e tradicional. Toda vez que alguém fala de Pepper's Ghost, fala da Haunted Mansion, do baile dos fantasmas ali. Certo. E funciona, é extremamente efetivo, né? Incrível. Não, incrível. Incrível. Tanto que todo mundo que vai a primeira vez fica boca aberta com aquilo lá, né? Se esse episódio te inspirou a viajar para Orlando, Califórnia ou outros destinos, nós podemos te ajudar através da nossa agência, que é a Via Mundo Travel. Temos ingressos para parques, hotéis, locação de carro, seguro de viagem, guiamento virtual e tudo mais que sua viagem precisa, com muita segurança e atendimento personalizado. Você pode entrar em contato e solicitar a sua cotação diretamente pelas redes sociais do Passaporte Orlando, no Instagram @passaporteorlando ou no e-mail podcast@passaporteorlando.com.br. Além da nossa agência com atendimento pessoal, lá no nosso site passaporteorlando.com.br, você encontra o link da nossa loja online de ingressos, assim como links dos nossos parceiros. Temos a O Meu Chip para a compra de planos de internet para sua viagem com no mínimo 15% de desconto e a loja Efeito Criativo de roupas temáticas com 5% de desconto usando o cupom Passaporte Orlando. E aproveitando que vai fazer uma viagem ao exterior e acha que precisa dar aquela melhorada na língua inglesa para se virar bem na viagem? Então não se esqueça da nossa parceira, que é a professora Mayara, lá do @Embarques e Destinos, com o seu programa de viajante confiante, que vai te dar um curso de inglês direto ao ponto para aquelas pessoas que não têm muito tempo de fazer um curso mais longo de inglês, para aprender tudo que você precisa aí para se virar de forma rápida e fácil na sua viagem. E aí basta usar o cupom Passaporte Orlando que você vai ganhar 10% de desconto na contratação do curso de viajante confiante lá da professora Mayara, do @Embarques e Destinos. Quem compra com a gente seus serviços de viagem receberá o nosso agradecimento no momento Boa Viagem aqui no podcast e, dependendo do valor da compra, ainda ganha brindes exclusivos do Passaporte Orlando. Então é isso aí, bora viajar com o suporte da Via Mundo Travel e do Passaporte Orlando.
Agora que a gente explicou essas técnicas, né, João? Vamos falar de mais algumas atrações, mais algumas coisas que combinam algumas dessas coisas, tá? Tá. E alguns outros efeitos também, algumas outras ilusões que eles usaram, algumas que eu escolhi aqui. Pois Eu espero que a torre esteja aí. A torre tá. Ah, então tá A bom. torre tá, fica tranquilo. A gente começou a falar da Haunted Mansion, né? Tem um efeito que sempre impressiona e que ele é extremamente simples, que são os bustos na biblioteca, que te seguem. Sim. Esse é um dos efeitos mais tradicionais ali que a gente costuma falar quando fala de segredos simples assim, de atração, né? Porque fala assim, poxa, o rosto dele tá olhando pra mim, ele tá me acompanhando, e pra cada pessoa, ele parece que ele tá olhando pra você, que Sim. tá lá, né? Como é que é esse efeito, Ju, você sabe? Eu acho que eu sei. Me diga. O olho tem pra dentro, não é? Na verdade, não é o olho, é o rosto inteiro. O rosto inteiro, ele não é côncavo, ele é convexo. Exatamente. Não é isso? Você tem uma impressão negativa do rosto, não é um isso. busto É. pra frente, ele é uma impressão negativa do busto, mas aí qual que é o segredo? É a iluminação. Lembra que a gente falou de iluminação? Sim. Ele ilumina num ângulo de baixo pra cima que dá a sensação como se fosse um busto iluminado de cima pra baixo. Sim. Que aí ele tá enganando a gente. Então ele usa... Aí é uma mistura de perspectiva com iluminação, né? E aí o que acontece? Quando você tem esse busto negativo, o seu ângulo de visão ele vai mudando e ele vai parecendo que ele tá virando pra você, porque você acha que você tá vendo uma coisa convexa, mas na verdade ela é côncava. Então dá um bug no cérebro da gente aquele negócio, né? É. Então, os bustos da Haunted Mansion, da biblioteca lá, only ghost writers, of course. Né? É um dos efeitos, acho que, mais incríveis e mais simples. Porque, cara, é isso. Você tá enganando, mais uma vez, o cérebro humano, achando que a gente tá vendo uma coisa e a gente tá vendo outra. Totalmente diferente, Exato. né? Eu já tinha ouvido alguma coisa. Já tinha ouvido já, né? Não, eu moro com o Felipe, né? O Felipe é fascinado. Eu sou assim mesmo. Você quer falar de Tower? Tá bom, Ju, vamos falar de Tower of Pô, Terror. demorou, quero saber da janela. A janela. A janela. Então, Mas eu desconfio. o corredor, esse corredor do momento que A aparecem os Pepper's Ghost. fantasmas, que aparece a janela e tudo mais, ali a gente tem uma mistura de vários desses efeitos que a gente falou agora. Mas não é Pepper's Ghost. A gente tem Pepper's Ghost, a gente tem perspectiva forçada, a gente tem Sim. projeção, mapping projection, e a gente tem projeção de cinema e controle de iluminação. Senhora. Tem tudo nesse efeito aqui. É por isso que essa atração é melhor. É por isso que essa atração é melhor. Vamos lá, vamos descrever ali o corredor pra quem, de repente, não lembra aí. Você... Ah, peraí. Como é que é? Não, vamos escrever. Uma hora você sobe, né, o elevador, abrem as portas e você vê um corredor, como se fosse um corredor de um hotel, que tem algumas portas, tem uns corredores, tem mesinhas, tem luzinhas nas paredes e tal. E ao fundo você vê uma janela, e essa janela tá pro lado de fora e você vê trovões, relâmpagos nessa janela, né? Sim. E aí, de repente, vem um raio e aparecem uns fantasmas. Os fantasmas dos 5 que se desapareceram no acidente, né, em 1939, né, Ju? Aham. E aí, os fantasmas dão um raio neles ali, eles desaparecem, aí tudo fica escuro, só que vira um campo de estrelas, né? O corredor desaparece e vira estrelas. Só que você tem uma transição. Aquela janela que tá ao fundo, de repente, ela Começa a dançar. ela se transforma na janela da abertura do Twilight Zone e ela quebra, e ela some. E ela some. É incrível, é efeito incrível. Então vamos lá, vamos... Eu acho que esse que foi o momento que mudou tudo na minha vida. Foi sabe? esse, né? Foi. A primeira vez que eu fui na torre, que você olha isso e você fala, tá, isso aqui é outra vida. Mudou minha vida. Eu acho que esse momento mudou minha vida. Esse é o primeiro momento, é um dos grandes momentos que você fala assim, caraca, Não, como é que eles fizeram realmente, isso? Eu acho que mudou minha vida inteira. Você fala assim, tá, eu preciso disso, eu quero isso aqui pra mim, pra minha vida. Eu quero... me engane desse jeito, porque isso é Exatamente. inacreditável. Então tá, Ju, vamos começar a quebrar sua ilusão aqui. Esse Acho que eu corredor, não quero ver nada. esse corredor, ele é muito mais curto do que ele parece ser. Ó, já tá estragando tudo. É. Eu acho que é longo. Não é. Ele é muito mais curto, porque eles usaram perspectiva forçada. A partir do corredor que você tem lateral ali, ele vai reduzindo a seção, então ele, sei lá, se o pé direito no começo é 2 metros, no final ele termina com o pé direito de 1,5 metro no máximo. Ele vai afunilando mais rápido do que realmente dá a sensação. Então, É, porque num corredor normal não afunilaria não nunca. afunilaria nunca, ele seria Aqui constante você a tá seção. sendo enganado. Exatamente, o corredor seria uma seção constante, né? Aqui não, ele vai afunilando. Por quê? Porque eles precisaram de espaço. Ele não tem espaço pra fazer aquele corredor que vai até o longe, certo? Sim. Então isso eles diminuem o tamanho, o comprimento do corredor, eles vão diminuindo a seção. Então ali você já tem perspectiva forçada. Segundo, e aí se você olhar pro chão, você consegue ver. Não sei se você já fez isso. Já, o vidro. O vidro. Já vi. Ele tem um vidro a 45 graus com o corredor lateral, mas ele tá muito escondido e você só consegue ver uma linha no chão. Sim. Não tem nenhum outro lugar que você consiga ver a não ser uma linha no chão,
porque você tem um piso, um ladrilho ali meio quadriculado, então ele realmente tem, você vê um lugar ali onde o espelho tá instalado. Mas assim, nas duas outras extremidades ele tá em pontos que você não consegue enxergar. E aí, nesse corredor lateral da direita, é que depende. A direita se você estiver no elevador e na esquerda se você estiver no outro elevador. Depende do lado que você vai. Você tem uma tela que vai fazer a projeção dos fantasmas. É ali que tem os fantasmas. E aí ele cria o Pepper's Ghost dos fantasmas no fundo, tá? Mas diferente da Haunted, ele não tem os personagens, é só Não, é uma tela. É uma tela. É uma projeção. Tá. Uma projeção. Na Haunted, você tem todas aquelas cenas acontecendo em vida real. Em animatrônico, com boneco. Na torre, não. Na torre, não. Você projeta. É projeto. E por isso que ele parece que ele tá mais na frente ali, ele tá no meio da... Né, ele é mais chapado. Os fantasmas são mais chapados. Apesar dele estar flutuando, né, longe do corredor, é mais chapado. Nesse corredor, você também tem pequenos LEDzinhos ou fibras óticas que vão acender e que vão criar o campo de estrelas no corredor, né? Porque nas paredes em volta, digamos, fora da linha de centro do corredor, você tem pequenos pontos com fibra ótica na parede que quando apaga a luz, essas fibras óticas fazem as estrelas, digamos, na parte externa. Mas no centro, são as luzes das estrelas, são as que vêm do corredor também, do mesmo lugar onde os fantasmas são projetados. Tá? E aí o que acontece? Ao fundo, no corredor, onde você tem a janela, você tem uma tela de cinema que tem um projetor por trás dela. Ele projeta nessa tela tudo. O quadrado inteiro é uma projeção, não só a janela, entendeu? O quadrado inteiro ele projeta, então ele projeta a janela e as paredes em volta da janela também são projetadas pra ser da mesma cor do resto da parede. Então, aquele quadrado todo no fundo ali é uma projeção. E aí, por isso que faz aquela transição. Ele apaga tal e o filme vai virando. Então, por isso que ele te engana. Porque tudo aquilo ali é uma tela projetada. Nossa senhora. Pois Me engana muito. Engana demais. É perfeito. É perfeito. É perfeito. Esse corredor, assim, ele é uma junção de... Você vê todas Tudo, as técnicas que a gente falou, eles usaram aqui. Não, dá pra ver. Você sente. É chocante. É chocante, É né? que agora, graças a Deus, por uma felicidade. Olha, sabe aqueles papos assim? Se eu perdesse a memória e pudesse viver alguma coisa de novo pela primeira vez na vida, sabe? Tanto falar, ver um filme, ler um livro, eu gostaria de ir na torre pela primeira vez de novo. Assim, se eu pudesse escolher alguma coisa, sabe? Perdeu a memória, quero fazer uma coisa pela primeira vez de novo, era ir na torre. Pode crer. Porque é impactante demais. É muito impactante. É muito impactante. Então, você vê, são vários efeitos teoricamente simples, mas que quando você junta todos eles de uma forma criativa, cria essa maravilha que é esse efeito na torre, Sim. né? Dos fantasmas, do corredor. Então, é isso. E tá entendido? Ficou alguma dúvida? Não. Só que eu queria estar lá agora. Com certeza. We call it Imagineering. Bom, a gente já falou um pouquinho de Rise, mas vamos falar de mais Rise of the Resistance? Vai, fala aí. Vamos falar de mais Rise of the Resistance. Um outro efeito extremamente simples, mas usado de uma forma incrível. O primeiro pré-show, quando a gente vê o holograma da Rey falando com a gente, sabe? Você tem ideia de como é que funciona isso? Não. Aqui a gente tem uma mistura de espelho, mas aqui é um espelho refletindo o cenário que a gente tá, o ambiente, mas é um espelho desses de via dupla. É um espelho falso, sabe? Você consegue ver onde que tá a linha do espelho. Só que ele é feito de um jeito tão caprichadinho que parece que você tem ali realmente um projetor holográfico ali, né? E você tem um cenário pro fundo muito maior. Parece que é vazado. Mas não, você tem um espelhão enorme ali. E ele reflete a parede que tá do nosso lado ali em cima, do lado de onde aparece a Rey. Só que é de um ângulo tal que você não identifica muito. Mas assim, parece que é um ambiente muito mais amplo, mas é um espelho enorme que tem ali. E atrás desse espelho tem uma tela. Tipo uma tela de LED, uma tela de, sei lá, de qualquer coisa do tipo. Nessa tela que projeta a Rey, e como é um espelho falso, quando a luz da Rey passa, a gente vê ele através do espelho. Só que o que eles fizeram? E aí entra o lance da perspectiva forçada também, que é uma mistura dos dois. Tá? O que eles fizeram pra te dar essa sensação de uma projeção holográfica num ângulo que não é o mesmo ângulo do espelho? Por isso que você não enxerga que é um espelho, porque a projeção holográfica dá a impressão que é um outro ângulo, que é a Raven. Eles distorceram a imagem dela pra que quando você enxerga ela pareça num ângulo diferente do que tá o espelho, sabe? Sei. Então eles distorceram a imagem, essa imagem ela é projetada através do espelho falso de uma forma distorcida, só que do ângulo que a gente tá enxergando ela, que a gente tá olhando, faz parecer que ela tá de frente pra gente, quando na verdade o espelho tá praticamente a 45 graus que a gente tá. Então é muito impressionante. É. Esse efeito, ele vende demais, assim, ele engana muito.
Tanto que todas as vezes que eu vou nela, eu fico olhando, mas, cara, cadê o espelho? Onde tá o espelho? Aí você fica olhando e fala, não, o espelho tá ali, mas eu não tô vendo o espelho. Mas ele tá ali, mas a projeção não bate. Por quê? Porque eles projetam ela num ângulo com uma perspectiva que te engana. É incrível. Eles distorceram a imagem dela pra dar uma perspectiva que te engana, que você acha que ela tá num ângulo que ela não tá, que não é exatamente igual ao do espelho. É sensacional. É sensacional. Falando de outros efeitos, tá? A Rise tem muita coisa, cara. Eles fizeram muita coisa incrível nessa atração de efeitos. Você lembra quando a gente tá já no carrinho sentado, João? Que já tá andando lá, transferência de prisioneiro e tal, tá nas primeiras salas, não sei o quê. Aí quando você chega uma primeira sala que você olha pra cima assim, tem uns Stormtroopers, né? Ah, tá. Aqueles Stormtroopers, eles falam, ei, olha eles aí. E eles começam a atirar na gente. Sim. E o carrinho anda de ré. Sim. Essa hora acontece um negócio que eu sempre fico impressionado. Porque realmente você tem a sensação, você não tem a sensação que os tiros de laser estão realmente passando perto da sua cabeça? Você Não. nunca reparou nisso? Não. Nunca pensou nisso? Não. Porque parece que eles estão no ar mesmo, os tiros passando em volta da gente ali. Se você notar, bem no teto, porque na hora que a gente começa a dar ré, a gente entra de volta debaixo do teto de onde a gente veio. Só que bem na beiradinha ali, bem na quina desse teto, parece que os tiros pegaram e fizeram uns buraquinhos. Eles arrancam umas lascas, né? Como é que eles fazem aquilo? É simplesmente uma tampinha que é retrátil. Ele abre na hora pra fazer parecer que o tiro bateu ali. Sim. Só que tem uma projeçãozinha ali pra fazer um foguinho em volta daquele buraquinho. Só que nas paredes, nas laterais dos nossos dois lados, também tá passando tiro de quanto é lado. Só que você não consegue ver. Eu falei, cara, mas onde estão? De onde esses tiros estão vindo? Você não consegue enxergar nada ali que seria, sei lá, um cordão de LED, alguma coisa. Você não consegue enxergar, sabe? Você já viu aqueles efeitos de imagem flutuante? Parece um holograma, mas é uma imagem flutuante que muita gente usa, que é uma tirinha de LED que ela fica num ventilador. Ah, sim, E eu forma vi uma na imagem. comissão de frente da Mocidade Independente. Exato. No ano da Elza Soares. É, mas sim, também. Foi, tá, ok. Como é que é aquilo? É uma barrinha de LED que ela tá ligada no computador e ela gira como se fosse um ventiladorzinho. E na hora que ela gira, a velocidade dela, ela muda as cores, mas faz parecer uma imagem como se você tivesse uma imagem plana ali, né? Só que como aquele negócio tá girando rápido, você praticamente não enxerga aquilo, mas você enxerga a imagem. Então parece que a imagem tá flutuando no ar ali. Então, nas laterais daquele corredor, você tem um monte desses trecos girando ali, e tá meio escuro, e eles são pretos, só que ele faz o laser passando. Então parece, ele dá a sensação de que ele tá flutuando, que o laser não tá na parede, que ele tá na frente da parede. Então ele realmente dá uma sensação de que os tiros de laser estão no ambiente ali 3D mesmo, assim, na sua volta, sabe? E eles usam em vários lugares na Rise esse efeito. É muito impressionante. Eu sempre fico impressionado com esses lasers passando do nosso lado, assim, que realmente parece que a gente tá tomando um monte de tiro. Um outro efeito que eu acho muito legal, na hora que a gente entra no elevador e o Kylo Ren tá correndo atrás da gente, na verdade, vou voltar atrás, quando o Kylo Ren começa a correr atrás da gente, porque a gente tá lá andando no carrinho, tentando fugir dos prisioneiros e tal, a gente chega perto da ponte de comando ali, que tá o Kylo Ren e o General Hux, aí o Kylo Ren olha pra trás, o boneco dele, né, o animatrônico, aí o nosso carrinho foge e ele vem correndo atrás da gente. E aí tem uma hora que a gente vê o Kylo Ren andando na nossa direção com o sabre de luz ativado, lembra disso? Eu lembro, é que ele dá no teto, né? É, depois ele cai no teto da gente. Ah, tá. Bom, pode ser antes, posso estar confundindo. Mas assim, esse efeito do Kylo Ren andando na nossa direção é uma mistura de animatrônico real com projeção. Acredita? Acredito. O que a gente tem aqui naquele momento? Você tem um anteparo, que é basicamente escuro, né? Mas é chapado. Mas você tem um braço mecânico robótico com o sabre de luz real. Então é uma mistura. E esse objeto inteiro, ele anda na nossa direção com trilho. Então, conforme a gente vê o Kylo Ren caindo, aquilo lá, o Kylo Ren em si, ele é uma projeção. Só que na hora que acende o sabre de luz, é um braço robótico com o sabre de luz real. Por isso que o movimento parece mais real, sabe? Sim. E é aquela chapa, né? Aquela anteparo com a projeção e o sabre de luz vão andando na nossa direção, ou seja, o sabre de luz chacoalhando e a projeção vindo. Parece que realmente, num ambiente totalmente escuro, né? Que dá aquela sensação de volume. Então, por isso que a gente é bem enganado ali naquele momento. E aí a gente tem o momento que a gente entra no elevador e o Kylo Ren cai em cima do elevador e ele enfia o sabre de luz e começa a cortar o teto. Sim. Como é que você acha que eles fazem esse momento aí do sabre de luz cortando o teto? É rodando. É rodando. Esse eu já vi um. Você já viu? Já vi. Mas é legal. É legal. Me enganou muito. Aí agora que eu já ouvi essa explicação, eu vi que é isso mesmo. É. Ele roda, né? Exatamente. Porque o sabre de luz do Kylo Ren, ele não é aquele sabre de luz bonitinho, bem, né, lisinho. Ele é todo falhado. Parece que ele tem energia demais. Ele fica faiscando, né? Então, pra dar esse efeito, pra parecer que é um sabre de luz meio
caótico, eles fizeram o sabre de LED, como se fosse mesmo de LED aceso, só que ele tem umas curvinhas. E aí na hora que você gira ele, essas curvinhas fazem parecer que ele tá, né, dando aquela tremida da energia do sabre de luz, aquela falhadinha, aquela tremidinha do sabre de luz, né? E aí por que ele parece que ele tá cortando o teto? Porque na verdade ele tá girando aquele buraco, né, aquele rasgo que ele tá fazendo. É uma chapa que vai girando e vai carregando o sabre junto. Não é que o sabre tá rasgando a coisa, mas ele vai girando e vai rasgando. E aí eles, pra ainda melhorar a coisa, eles fazem uma projeção mapeada, de novo, o Mapping Projection, em volta do rasgo, como se ele estivesse aquecendo. Então ele junta esse efeito do sabre girando, da chapa girando com o rasgo abrindo e da projeção em volta desse rasgo abrindo pra fazer parecer que é o metal derretendo e aquecendo ali, né? Mas é um efeito muito, muito bem feito. É um efeito que vende bastante ilusão ali, né? Sim. Então você vê, na Rise a gente tem vários desses exemplos que a gente falou, dessas técnicas, né? Enquanto na torre a gente tem num corredor tudo junto, né? Todos os efeitos unidos ali. Na Rise você tem vários pontos, vários desses efeitos de controle de iluminação, de perspectiva, animatrônico, projeção mapeada, pra criar diversos efeitos ali, né? Uma dúvida, lá no final, que acaba no ar livre, aquela imagem lá do personagem, que eu não lembro o nome, ela muda pra dia e noite? Do Beck? É? Ou ela é só ele? E aí fica o fundo imagem? que tá? Quando a gente chega... Não, mas ele tá dentro de uma cápsula, é só um animatrônico dentro de uma cápsula, Então a gente tá não no muda ambiente nada. externo. Eu sempre tinha uma sensação que ela mudava, de dia era uma e de noite era outra. Não, é porque como a gente tá no ambiente externo, você tem a luz do dia e a luz da noite, e a falta de luz da noite. Mas ele não muda nada. Não. Nossa, que gozado, eu não sei, eu tinha alguma coisa na minha cabeça dizer que ele mudava o vídeo. Não, porque não é vídeo, ali é animatrônico, é um boneco. Sei lá. É um boneco dentro da sei cápsula lá, de acho que fuga eu tava dele muito ali. emocionada. É o boneco dentro da cápsula de fuga, que ele acende Acho que eu tava muito emocionada. Sei. We call it Imagineering. Queria falar de uma última coisa aqui pra gente fechar esse episódio, porque também tem muitos outros que eu queria trazer, mas eu vou guardar pra um próximo episódio. A gente faz uma parte 2 desse aqui depois, pode ser, João? Pode ser. E é um dos efeitos mais famosos e mais recentes que a Disney fez, que realmente a primeira vez que você vê, fala assim, meu Deus do céu, que coisa inacreditável, isso é magia, só pode ser, não é real. Ah, eu já sei o que você vai falar. Inclusive, recentemente viralizou um vídeo de uma falha que matou totalmente a ilusão do efeito. É. Que é a transformação da fera de volta no príncipe lá da Disneyland de Tóquio. Não era isso que eu achei que você ia falar. Ah, não? Não. O que você Achei que jogou? você ia falar do espelho da Bela e Fera. Então, esse era um que eu queria falar também. Tava aqui pra falar hoje, mas é uma outra coisa. É, eu achei que você ia falar dela. Mas tudo bem. Como é que é esse efeito? Pra quem já viu, ele é incrível, assim. Você tem ali o animatrônico da fera no chão, de repente ele levanta, ele começa a girar e começa a vir as luzes, igualzinho na animação. De repente, ele transforma na frente dos seus olhos no animatrônico do príncipe. É incrível o efeito. É incrível. E aí, Ju, o que é esse efeito? Você sabe? Não. Na verdade, a gente não foi, né, pra lá, né? A gente não foi, Então mas... você tá querendo demais de mim, porque eu já vi esse vídeo, mas nem lembro. Então você tá exigindo demais de mim. Isso aqui a gente tem uma junção de controle de iluminação, de Mapping Projection, de Pepper's Ghost e de animatrônicos. É um mecanismo robótico ali extremamente avançado, né? Extremamente novo. Mas o cerne desse efeito maravilhoso é basicamente o Pepper's Ghost, né? Só que aqui é muito mais tecnológico, é muito mais avançado. Porque você tem ali o vidrão, né? Fazendo o reflexo. Num lado que você não tá enxergando, você tem um braço robótico com o animatrônico da fera todo enrolado ali na capa, que ele fica girando, só que o braço robótico é todo escuro, e ele fica girando e você tá vendo o reflexo da fera. E aí eles começam a jogar uma projeção em cima do animatrônico, então entra aí o Mapping Projection, né, daqueles efeitos de luz, de faísca aqui, igualzinho do filme. E no palco atrás, a gente tá vendo a Bela, mas o animatrônico do príncipe não tá lá ainda, só que aí tá tudo escuro. E aí o animatrônico do príncipe, ele entra, tem um elevador que ele entra no palco de baixo pra cima, enquanto ainda tá tudo escuro, e aí eles fazem a troca da iluminação, eles apagam o lado da fera e acendem o lado do príncipe, enquanto eles também estão fazendo as projeções ali no vidro pra dar os efeitos de luz, igual a gente tem, e fica uma transição praticamente idêntica a gente tem no filme. É incrível, esse efeito é muito incrível, mas é basicamente Pepper's Ghost. Pepper's Ghost on crack. É um Pepper's Ghost on crack, é um Pepper's Ghost extremamente avançado, tecnológico, usando muito animatrônico, usando muito controle de iluminação, usando Mapping Projection pra dar mais efeito ainda, e faz esse negócio inacreditável, assim. É maravilhoso. Só que justamente faz o quê? Uma semana viralizou um vídeo de um erro, de uma falha técnica, que a luz do lado do príncipe acendeu muito antes.
Então todo mundo viu o animatrônico do príncipe subindo no palco de baixo pra cima. E matou totalmente a ilusão. É bom que puderam de novo, né? Dá pra ir de novo. Mas ainda assim é um efeito absurdamente incrível que eles criaram ali. Funciona bem demais. É muito impressionante. Bom, Ju, eu ia guardar pro próximo, mas você puxou aí o do espelho da Bela e a Fera. Você quer falar do espelho da Bela? É a atração. Tudo bem, criança, principalmente fala inglês, gosta e tal, mas pra nós é a atração, é o espelho. Então. Você passa o final da atração direto. Posso ir embora? Eu já vi o espelho. Posso ir embora? Pois é. Não quero ver as crianças contando a história. Posso ir embora? Bom, pra explicar pra quem de repente... Porque não é uma atração que muita gente vai, né? Ela é. A gente tá falando da atração que chama Enchanted Tales with Belle, lá do Magic Kingdom, tá? A atração em si, ela é ok, mas ela tem duas coisas muito interessantes. Pra explicar, você vai lá, você vai sentar na biblioteca da Bela, vem a Bela, ela pega algumas pessoas ali da plateia, eles vão encenar uma historinha e tal. É um teatrinho. É muito mais infantil e interativo, né? Só que tem duas coisas muito incríveis nessa atração. Um que eu acho que é o animatrônico do Lumière, que é muito incrível. Ah, sim. Isso não é efeito especial, mas não, é muito é um animatrônico. Ele fica em cima da lareira e é um animatrônico perfeito, assim. Ele vende muito a ilusão, né? De que é um candelabro vivo falando com a gente, não é? Não vende, Ju? Sim. É muito bom. Só que assim, e aí que eu falo que é uma pena que não é todo mundo que experimenta essa atração, né? Ela não é muito vista pelo público geral. Não, é que 90% da atração é chata. Mas, assim, uma vez vale a pena. Todo mundo vai no Carrossel do Progresso uma vez, todo mundo vai. E uma vez vale... É que a parte final dela, que é uma parte... Primeiro, ela envolve muito inglês. Sim. É uma parte interativa que eles chamam as crianças pra fazer... Principalmente as crianças... Eles chamam alguns adultos também. Pra fazer personagens. E aí tem a Bela, que é legal também ter a Bela, né? Lógico. Mas é chato, é demorado e não é muito interessante essa parte, né? Mas se tivesse uma porta, uma saída de emergência, você vai lá, você vê o Lumière, você vê o espelho, e aí depois que entrar na sala da história, você pega a saída de emergência e vai embora. Exato. Então, só que o que acontece, né? Tudo isso, toda essa parte da atração, ela tá escondida atrás de um pré-show, que é uma das coisas mais incríveis que a Disney já fez em termos de efeito pra enganar a gente, né? A atração é o pré-show. É o pré-show, exatamente. Porque como é que funciona? Você tá numa salinha, tá todo mundo lá esperando, aí tem uma parede, e na parede tem um espelho quadrado, na altura dos olhos, né? Você vê ali o espelho, e aí de repente a luz apaga e tal, de repente esse espelho começa a iluminar em volta dele, e de repente o espelho começa a crescer, e o espelho vira uma porta, e aí a porta abre, e você atravessa por meio dele. Você não acredita. Você fala, como assim? Como que isso aconteceu que eu não vi? Você não vê. É inacreditável esse efeito prático que eles fizeram de um espelho na parede virar uma porta. Ah, desculpa, eu esqueci. No espelho começa a passar um filme, o filminho da Bela e a Fera, né? Parece uma imagem lá e tal. E enquanto isso ele tá expandindo, ele tá crescendo, ele tá esticando o espelho e aí ele vira uma porta e a porta abre e você atravessa por dentro dele pra ir entrar no show. É inacreditável. É muito impressionante. Tem vídeos, tá? Que se você nunca viu, pode ir lá no YouTube que você vai achar vídeos desse espelho. Mas isso aí é uma obra de engenharia de Imagineer inacreditável que os caras fizeram, né? Isso aí é pura tecnologia, é técnica e é muito mais complexa do que você imagina, assim. A primeira vez que eu vi, eu fiquei olhando assim, tentando entender, eu não entendi, eu fui atrás, eu fui tentar pesquisar, aí eu achei os caras explicando o efeito, falei assim, malandro, eu não tinha ideia de que os caras tinham usado tudo aquilo ali de mecanismos, né? Porque aquilo ali é basicamente mecanismo, a gente não tá falando de muito uso desses outros efeitos que a gente explicou nesse episódio, né? Uhum. Como é que é? Esse espelho, ele tá numa parede, e se você notar, essa parede ela tem colunas, né? Colunas de madeira em volta dela, você tem um fundo ali meio bege, em volta, né, da moldura do espelho. Bem no centro dela, você tem tipo uma viga também de madeira, como se o espelho estivesse bem no meio dela. E aí, como é que funciona? Todas as bordas, o frame, né, desse espelho, ele tem, como é que eu posso falar? Eles são telescópicos, né? Você tem ele estica, porque eles são telescópicos. Então, as quatro pontas, eles vão andando, né? Ele vai abrindo, o espelho começa abrindo para as laterais, então o batente do topo dele, ele é telescópico, então ele vai abrindo, e o batente das laterais ele vai esticando pro chão, em direção ao chão. Tudo telescópico para manter aquele aspecto das bordas, né, do frame do espelho dourado em volta da porta.
Esse crescimento para as laterais, para as duas laterais do espelho, ele só cresce o mesmo largura desse frame, entendeu? O que eu quis dizer? Esse espelho, esse frame, essa borda, essa moldura do espelho, Ela retrai. ela tem uma largura, vamos supor, ela tem uma largura, vou chutar aqui, de 15 centímetros. Né? Então ele vai andar, ele vai crescer exatamente para lateral esses 15 centímetros que tem a borda dele. Certo. Por quê? Porque quando ele tá comprimido, ele tá cobrindo exatamente o buraco da porta que a gente vai passar, por isso que ele vai alargar. Então quando ele cresce um pouquinho, ele chega na outro limite, entendeu? E na parte de baixo, ele cresce até chegar no chão, ele entra pelo piso. Tanto que tem nas duas bordas, nas duas extremidades de baixo, do que vai virar a porta no final, tem dois objetos ali que é meio que pra esconder um pouquinho isso, sabe? Então é assim que ele cresce. Só que eu falei assim, poxa, mas ele tá crescendo, mas você não tá vendo a parede mexer e tal. Lembra que eu falei que você tem as vigas de madeira verticais e você tem uma viga de madeira horizontal como se estivesse na metade do espelho? A parte de baixo dessa viga, o que é o fundo, o que seria a parede atrás do espelho, na verdade, ele anda junto com o espelho. Só que como ele tem uma corzinha meio bege, você não vê, mas é como se fosse uma tela andando junto. E ele vai desenrolando como se tivesse uma tela atrás, sabe? A cortina. Sim. Então, ele vai desenrolando e vai descendo. Então, por isso que você não enxerga ele descendo, mas aquilo lá a parede inteira tá se mexendo pra baixo. Caramba. E aí acontece, você fala assim, poxa, mas é um espelho, eu veria assim, porque o que acontece? Na hora que o espelho abre, ele abre bem no centro, né? Você veria ali um vincozinho, alguma coisa, mas assim, você não vê nada. De repente ele abre no meio e você passa, como se fosse uma porta de folha dupla de elevador. Sim. Então, na hora que esse espelho ele tá fazendo isso, ele tá crescendo, ele tá expandindo, né? Tem essa parte telescópica que tá crescendo pras laterais e pra baixo, a porta inteira do espelho, o que você tá enxergando na primeira vez que tá sendo projetado ali as imagens da animação, você tá vendo uma folha única. Ele não é dividido no meio. Não tem um vinco ali, não tem nada. Certo. Porque é uma folha única. Só que essa folha inteira, ela anda pro lado, junto com a animação, no último momento possível, pra fazer com que a divisória central, ela entre bem no meio e aí que ele abre em dois. É incrível. É um efeito inacreditável. É. Assim, pra explicar falando é muito difícil. Essa foi mais difícil mesmo. Essa é muito difícil. Isso é muito difícil pra falar, pra explicar apenas É que eu já vi um na vídeo. voz. Tem vídeo. Se você for lá no YouTube, tem um vídeo do cara explicando como é que funciona esse negócio aí. Mas é impressionante. Essa técnica que eles criaram é realmente de babá e de deixar a gente boquiaberto na hora de ver esse negócio. Eu recomendo, assim. Pra quem nunca foi no Enchanted Tales with Bell, vale a pena ir só pra isso. Se quiser entrar, ver isso e sair fora, beleza, tá valendo. Né, Ju? Mas vai ver o Lumière lá dentro, que é legal também de ver o Lumière, sabe? Também. Vale a pena. Se tiver uma saída de emergência na parte final, peguem. Pega. É isso aí. Ufa, explicamos? Explicamos. E aí, Ju, o que você achou? Foi surpreendida? Fui. Muito legal. É muito legal, né? É muito legal. Eu adoro essa parte, eu acho que é incrível a gente conhecer um pouco de como que os caras fazem essas mágicas pra enganar a gente. E eu vou fazer o seguinte, eu queria que você que ouviu, gente, gostou disso aqui, fala assim, eu quero saber mais, me explica outros efeitos e tal. Vai lá na postagem desse episódio lá no nosso Instagram e comenta. Fala assim, Felipe, no próximo explica esse efeito, explica o outro efeito, explica esse aqui, explica aquele ali. Quais que a gente não falou aqui, que você quer saber como é, que aí eu vou lá, vou pesquisar e eu trago isso num próximo episódio. Olha, poucas vezes eu vi o Felipe tão empolgado pra fazer uma pauta dessa. Porra! Aqui. Nossa Senhora. Adoro Você fazer devia isso. mandar currículo. Eu mandei. Eu mandei. Não te quiseram como engineer? Não. Imagineer. Engineer você já é. Eu sou engineer. Imagineer. Não me quiseram, mas eu mandei currículo. Muito bem. Mas é isso. Então, vamos ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse momento de quebra de ilusão, né? E se você quiser mais, comenta lá e pede pra gente quais ilusões você gostaria que a gente explicasse que você já viu nos parques, pra que a gente traga aqui também. É isso aí. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau. Então vamos lá para o agradecimento nominal a todos os colaboradores que estão com as suas assinaturas ativas na Apoia-se ou na Aurelo e recebem aqui o nosso muito obrigado.
Então, começando aqui pelo grupo Busch Gardens com a Ana Rucos e a Vanessa Fagundes. Do grupo Disney Springs, Alana Cerqueira, Alex dos Santos, Aline Bornhold, Alisson Rise, Amanda da Silva, Ana Beatriz Freseiro, Ana Luísa Araújo, Ana Paula Mangrich, Ana Reis, André Luiz da Silva, André Menegoto, André Delgado, André Maria Ribeiro, Ângela dos Santos, Arjuna Conde, Bruna Mesquita, Bruno Cavalcante, Bruno Macedo, Cadu Gribler, Camila Milen, Carol Simeão, Caroline Soares, Cássio Couve, Crissi Tavares, Cláudia Rego, Cláudio Cravo, Daniel Campos, Daniel Gideão, Daniele Lourenço, Danilo de Queiroz, Débora Mendonça, Érica Serviuk, Fabrícia Almeida, Fausto Mastrella, Felipe Aluoto, Gabriela Muniz, Jorge Afrodic, Gisele Teixeira, Gregório Fonseca, Guilherme Calvão, Gustavo Ledur, Gustavo Sendai, Gustavo Souza, Hélio Inagaki, Isabel Matos, Isabela de Oliveira, Isabela Tebaldi, Jansen Araújo, Jennifer Alvarenga, Jéssica Macedo, João Vitor Silva, Joatan de Souza, Jobson Amâncio, José Henrique de Medeiros, José Rebouças Júnior, Júlia Martins, Juliana Argueira, Juliana Esteves, Juliano Ribeiro, Karina de Oliveira, Lara Santana, Larissa Luvisson, Larissa Musco, Laura Sansone, Leonardo Faustino, Letícia Zimmer, Lilian Cardoso, Lisiane Chontag, Lívia Poli, Loreta Bretos, Lu Pimenta, Luciana Helberg, Luciana Paglia, Luiz Eduardo Laguna, Luiz Eduardo Vasconcelos, Luísa Cristina Nastari, Luiz Eduardo de Novaes, Luísa Billows, Lidiane Poti, Marcelo de Barros, Marcos Vinícius, Maria Clara Martins, Maria Eduarda Furtado, Maria Eduarda Lopes, Mariana Gouveia, Mariana Taqueno, Matheus Martins, Maiara Blanco, Michele Mirko, Natália Drago, Natasha Baldan, Neila Oliveira, Olavo Fatback, Pamela Nilander, Pamela Roriz, Patrícia Kossug, Patrícia Ribeiro, Paulo Lovental, Poliana Rodrigues, Rafael Mota, Regis Diego Garcia, Renan Calvejane, Renata Corbo, Renato Henrique da Silva, Roberta Rodrigues, Rochelle Quito, Rodrigo Amorim, Rodrigo Garrido, Rogério Vidal, Rosa Alice Barros, Samantha Betts, Sérgio Curvelo, Sheila Leonel, Tássia Nascimento, Tatiana Lovental, Thaís Toledo, Thaisa Chaves, Thiago Costa, Thiago Nascimento, Thiago Spina, Vanessa Krolikowski, Vanessa Maria da Silva, Vanessa Nascimento, Victor Lima, Victor Schniffer, Vitor Yoshida, Vitória Panhussati, Varley Tosh e William Monteiro. Do grupo Universal Studios, Alexandre Japa, Ana Bárbara Levinspool, Ana Paula Pereira, Babi Carvalho, Bruno de Souza, Daniel Maia, Daniel Story, Daniele Silveira, Diego de Meira, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Evandro Faina, Evandro Grenze, Evilene Belo, Felipe José Goulart, Fernando Matos, Felipe Schwenk, Fred Linhares, Gabriel Macedo, Gilberto Alves, Hildebrando Cortonese, João Rua, José Brasiliano, Juliana Isidoro, Leandra Steinmetz, Leonardo de Assis, Leonardo Franco, Lucas Carneiro, Marielle de Siqueira, Nanda Caminha, Paulo Vitor Lacerda, Pedro Henrique Cambrais, Priscila Milhomem, Raquel Gabriele, Rafael Cidrini, Rafael Lopes, Raquel Cardoso, Renata Abdala, Ricardo Bertoli, Rodrigo Bautista, Rogério Martins, Simone Lopes, Sofia Fajardo, Thaís Del Papa, Vitor Sérgio Rodrigues e Wilton Guimarães. E do grupo Walt Disney World, Bernardo Almeida, Carolina Marques, Cássio Rodrigues, Daniela Carrizo, Eduardo Neri, Felipe dos Santos, Flávio Antonângelo, Carla Jans, Laura Contieri, Leonardo Cabral, Lucas Pires, Márcia Tavernari, Márcio Fernandes, Mariana Herrera, Maurício Geronasso, Maiara Sampaio, Michele Machado, Natália Neto, Pedro Romero, Rodrigo Soares, Thiago Aquino, Vinícius Rizola e Viviane Bernardo. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado por acreditarem aqui no nosso projeto e nos suportarem financeiramente para permitirem aí que o Passaporte Orlando siga em frente, firme e forte, sempre crescendo com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço a todos e um feliz 2026 para todo mundo.